Boa noite. Então, hoje nós vamos conversar de qualquer coisa. Som ok, tranquilo áudio para vocês, imagem compartilhada na tela, material só vou passar foi para frente, só para saber se está tudo em Excelente. conformidade. Beleza. Então vamos lá. Hoje nós vamos bater um papo sobre a prática tributária, primeiro encontro propriamente dito de 2026, janeiro de 2026, ano inicial da transição da reforma tributária propriamente dita. Muitas inovações tiveram. É, porém, teoria e prática são diferentes. E hoje nós vamos conversar viés prático, vendo a teoria, mas viés prático sempre. Então, o tributário reformado. Por quê? Porque para você atuar, faturar e viver da prática tributária, você precisa colocar a teoria em prática. E a reforma, até hoje, tudo que se fala da reforma tributária é teoria. Né? A prática da reforma, sistemas e etc., começaremos agora, em 2026, propriamente dito, testes. Então, vamos bater um papo sobre a reforma, bater um papo sobre a prática tributária, o viés da prática tributária, a atuação na prática tributária, pegar um caso concreto e entender como que podemos utilizar na prática para faturamento. Beleza? Então, esse será o nosso bate-papo de hoje à noite. Então, agora iremos começar a sua reforma e virada tributária ao longo desse encontro. Como fazer de 2026 o ano da transformação na sua carreira com as oportunidades no administrativo tributário? Primeiro, ano de reforma tributária, maioria, né, das pessoas contribuintes no Brasil, todos são contribuintes, pessoa física ou jurídica, estão de olhos em pessoas que atuam na área tributária. Por quê? Porque precisa de informação. Então isso é muito claro. Janeiro de 2026 agora foi o melhor ano dos últimos 10 anos de janeiro. Então, fazendo um comparativo dentro do faturamento do meu escritório, hoje é dia 15 de janeiro. O faturamento do nosso escritório de soluções tributárias, dia 15 de janeiro de 2026, melhor faturamento dos últimos 10 anos, já fechando o mês, na metade do mês ainda. E aí vocês vão me perguntar por quê? Porque os contribuintes eles querem informações referentes à reforma tributária. Eles querem regularizar a situação perante a reforma tributária. Eles querem aproveitar esse momento e se recolocar no mercado, recomeçando algo como se estivesse do zero. Então, mas professor, mas e os outros anos? Por que não foi assim? Porque nem todos os contribuintes estavam se importando com a parte tributária, com a carga tributária. Hoje, a preocupação com a carga tributária é maior do que era há 5, 3, 4 anos atrás. E como que vai ser em 2027? Como que vai ser em 2028? Como que vai ser em 2029? A tendência é que isso só aumente. Por quê? Porque vão ser anos de transição da reforma tributária. Então, as inovações da reforma vão trazer preocupações. E aí nós começamos um janeiro de 2026 com os primeiros passos de transição da reforma tributária, depois vindo sancionado uma lei referente a devedor contumaz, focado em contribuintes com dívidas fiscais, e aí todos os contribuintes se assustam mais ainda. E aí vem aquilo, como que eu vou fazer, como que eu vou me adequar? Veio em dezembro, final de dezembro, questão da distribuição dos dividendos e lucros dos contribuintes isentos, né, com isenção até então, vindo uma informação que vai ser cobrado acima de 50 mil de distribuição mensal, né? Então, todos os meses vem informações que toma cenário nacional, onde traz a área tributária para o foco das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. Então, quem ainda não atua dentro da área tributária, esse é o momento. Quem já atua, esse é o momento. Então, para todos os profissionais que querem, né, ter um resultado dentro da área tributária, esse é o momento. Agora, esse mês, vão ter algumas ainda, tá? A lei do devedor contumaz, tem resoluções que estão saindo. Fevereiro, vai ter outra situação que vai sair. Março, outra, e assim vão ser anos agora, todo mês saindo uma situação nova. Por quê? Porque vão ter regulamentações cotidianas. Então, por exemplo, até dezembro, quem já acompanha há um pouco mais de tempo, em novembro, final de novembro, início de dezembro do ano passado, saiu que todas as notas fiscais precisariam ser, as notas fiscais deveriam estar destacadas, já pensando na reforma tributária a partir de janeiro, porém, com multa se não fosse destacada, porém, veio no final de dezembro do ano passado já uma outra regulamentação falando, calma, ainda não é tempo, meus queridos amigos, não precisam fazer o destaque obrigatório na nota fiscal. Não precisa colocar ali os impostos, a tributação de acordo com a reforma tributária ainda, calma. Quem é contador está aqui sabe que tinha normativa das prefeituras, tinha comunicação nas prefeituras em novembro, outubro, setembro do ano passado, que até dezembro a maioria das empresas precisariam estar vinculadas à emissão de nota fiscal nacional. Né? O sistema nacional, provavelmente de emissão de nota fiscal, sairia das prefeituras, iria para outra esfera. Porém, em dezembro, mesmo dezembro que era obrigatório na maioria das prefeituras, vieram muitas das prefeituras do Brasil,
inclusive aqui em Barueri, São Paulo, onde a gente está aqui em Alphaville, também teve alteração. Olha, não vamos mais ir para o sistema nacional, não, vai emitir, vai continuar emitindo no nosso sistema, no que nós já temos sedimentado. Por quê? Porque ainda é ano teste, é tudo teste. A teoria da reforma tributária está muito clara. A lei complementar tá clara, ok, só que agora vem as regulamentações, agora vem os sistemas, agora vem as implementações. Quem é um pouco mais antigo lembra do Simples Nacional? Quantos anos foram de implementação do Simples Nacional? Quem é mais novo na área tributária, por favor, depois dê uma pesquisada, tá? Quantos anos demorou para o Sistema Único do Simples Nacional ser de fato implementado no Brasil? E aí eu digo para os senhores, reforma tributária, fazendo uma introdução a tudo isso, onde nós vamos entrar no conteúdo de hoje, reforma tributária, teoria é uma coisa, prática é outra. Hoje ainda a prática tributária, por mais que tenha inovações, tenha questões que nós vamos, e é muito mais preocupação do que propriamente eficácia da prática tributária, agora em janeiro. Então, quem ainda não atua na área tributária, aproveite esse momento. Aproveite esse momento, porque muitos profissionais que já atuam há muito tempo estão tendo que reaprender dentro da área tributária. Se você está começando, você está ali, está numa equiparidade um pouquinho maior do que estaria há 2, 3 anos atrás. Por quê? Porque é um restart. Então é um reinício para todos que vai acontecer. E olha, pasme, né? Quem já vai começar, você vai começar pensando na reforma, ok. Só que a sistemática atual ainda não está baseada exclusivamente na reforma. Então você vai ter que aprender a sistemática antiga. São 10 anos de transição da reforma tributária. São 10 anos progressivamente, indo ano a ano, evoluindo ano a ano. Daqui a pouco não vai existir mais IPI, vai ser só imposto seletivo. Nossa, quem aprendeu IPI aí sabe como que era uma dificuldade danada. A gente entender como que funcionaria. Né? O IPI vai existir somente para questão de zona franca, para os benefícios da zona franca, mas a base vai ser o imposto seletivo. Então, assim, existem algumas questões que vão ser alteradas, só que não vai ser alterado agora em 2026. Só que o contribuinte, que é a ponta desse iceberg, que é aqueles que vem e faz e nos contratam, eles querem saber da reforma. E tá tudo bem, então a gente vai falar sobre os aspectos da reforma tributária e ano a ano, teste a teste, nós vamos descobrindo como que vai ser. Por quê? Porque vão ter regulamentações. Então, por exemplo, em janeiro já teve a lei do devedor contumaz, dezembro teve a normativa já era um pouquinho anterior, né, dos dividendos, porém, em dezembro que todo mundo se desesperou, eu conheço muitos tributários que dezembro foi o maior faturamento para esses profissionais de todos os tempos. Por quê? Porque os empresários, as pessoas jurídicas, os contribuintes, precisam protocolar a ata para fazer a distribuição de lucro dos dividendos, dos lucros e dividendos, para não ser cobrado em 2026. Porém, só para quem começando agora e entender até essa dinâmica nesse aspecto, 2025, contadores sabem disso, ainda não foi fechado. Então a distribuição de 2025 ela ainda não aconteceu. Então, por que o desespero total em dezembro de 2025 se fecha agora? Você ainda vai fazer a contabilidade, balanço geral, distribuição de 2025 ainda. Né? Então, assim, teoria é uma coisa, prática é outra. Tá? E o que é que nós vamos trazer para isso? O que realmente traz resultado na prática. Então, é sobre isso que nós vamos conversar essa noite, esse encontro. Aonde estão as dores? Aonde está o resultado na área tributária? Aonde que nós vamos buscar com que possamos auxiliar os contribuintes e também passamos a viver do tributário. Quero que todos vocês aqui no final do ano de 2026 estejam com faturamento que nunca tiveram na área tributária. Tá? E vai ser um prazer contribuir nessa jornada com vocês nesse sentido. Então, como fazer de 2026 o ano da transformação na sua carreira com as oportunidades no administrativo tributário? Para quem está entrando aqui pela primeira vez, né, daqui a pouco eu vou até fazer uma separação disso como forma de introdução, mas eu gosto de separar a atuação na área tributária em 6 nichos de atuação. A recuperação, planejamento e consultoria tributária, contencioso administrativo, contencioso judicial, gestão de passivo fiscal, direito internacional tributário. Dentro desses nichos de atuação, eu, particularmente, meu escritório, nosso maior faturamento na área tributária está envolvida na gestão do passivo fiscal, carro-chefe e administrativo tributário. Esse é o maior nicho de faturamento dentro do meu escritório tributário, soluções tributárias. Tá? E por quê? Isso eu vou mostrar para vocês também. Mas esse é o nosso maior faturamento dentro desses nichos de atuação. E aí a reforma tributária, inclusive, ela vem com ideias de facilitando e dificultando algum desses nichos de atuação. Então, sobre isso também nós vamos fazer ponderações ao longo do nosso encontro. Tá? Então, vamos lá. Quais são as áreas de atuação no mercado tributário? Acabei de mencionar 6 áreas de atuação no mercado tributário: recuperação,
planejamento e consultoria, contencioso, administrativo, contencioso judiciário, recuperação, planejamento, consultoria, contencioso administrativo, contencioso judicial, gestão do passivo fiscal e direito internacional tributário. São 6 nichos de atuação. O que a reforma tributária nos apresenta para esses nichos de atuação? O que a reforma tributária nos mostra, na teoria, volto a dizer, porque a prática vai ser apenas ao longo das regulamentações da reforma e nos próximos anos de transição, mas na teoria, o que a reforma tributária nos apresenta sobre esses nichos de atuação em alta no ano de 2026? Qual desses nichos, ou quais desses nichos estarão mais em alta ao longo de 2026 e seguintes do período da transição? De acordo com a teoria da reforma tributária, nós temos recuperação de crédito tributário. Qual é os prós e quais são os contras? Com essa unificação de impostos, com essa ideia de unificação e simplificação, transparência, a ideia da recuperação ao longo dos próximos anos, e infelizmente, volto a dizer, porque há 10 anos atrás nós faturamos muito em recuperação tributária. Há 8 anos atrás era o boom da recuperação tributária, de crédito tributário. Só que, infelizmente, a ideia da reforma tributária é que nos próximos anos diminua a recuperação de crédito tributário. Por quê? Vai diminuir por conta da simplificação. A simplificação da ideia da reforma tributária é fazer com que os contribuintes recolham menos indevidamente. Então, recolha somente aquilo que de fato é devido. Hoje nós temos no Brasil, nós tínhamos, né? Vamos dizer assim, nós tínhamos uma carga tributária dividida entre 4 entes federativos, né, colocando o Distrito Federal como híbrido ali. Então, União, Estado, município e DF, né, colocando o Distrito Federal separado por ser híbrido. Nós tínhamos todos mais 5.000 regulamentações de ISS, Imposto sobre Serviço Municipal. Nós tínhamos mais de 20 regulamentações estaduais de ICMS, por exemplo, com base em lei estadual. Você imagina um investidor, né, e aí vem uma das questões da reforma tributária, você imagina um investidor querendo trazer para o Brasil mercadoria de fora. Eu moro nos Estados Unidos, quero levar para o Brasil mercadoria. Eu tinha que colocar essa mercadoria em algum município, então eu tinha que estudar o ISS daquele município. Eu tinha que colocar em algum estado, então eu tinha que estudar o ICMS daquele estado. Fora imposto de importação, para quem estivesse recebendo, caso alguém comprasse, ou imposto de exportação, caso alguém estivesse exportando, fora imposto de renda, de faturamento. Então, assim, existem várias formas, mas imagina eu fora olhando o mercado internacional, olhando para o Brasil e falando, bom, se eu colocar minha mercadoria em tal município vai ser de uma forma, se eu colocar em outro município vai ser de outra forma, minha prestação de serviço. Olhando o município, olhando o estado, se eu colocar em tal estado vai ser de uma forma, se eu colocar em outro estado, minha mercadoria, a taxação vai ser de outra maneira. Professor, mas tinha o DIFAL, mas tinha isso, mas tinha aquilo. Olha a confusão de você falar isso para um investidor. Então veio a reforma com a ideia de, olha só, vamos fazer uma unificação. Quem perdeu nessa unificação, a maior perda foi para os municípios e para os estados. O maior recolhimento municipal e estadual é ISS e ICMS. O IPTU do âmbito municipal, ou IPVA no âmbito estadual, é baixíssimo o recolhimento perto do que era o ISS, do que é até hoje, tá? Porque vai ser ainda 2026, do que é o ISS, que é o ICMS no âmbito estadual. Então a reforma tributária, ela tem os prós dela, beleza, mas voltando para a recuperação diminuindo, unificando essa sistemática, nós conseguimos visualizar que com essa unificação vai diminuir a quantidade de erros no recolhimento, então não vai ter, vai diminuir a quantidade de pagamento indevido de tributos, tá? Então vamos colocar aqui só para entender esse panorama, olhando um pouquinho de reforma aqui, pensando DF, estados, municípios. No final vai fazer sentido esse quadro aqui, tá? Ainda tá. Mas no final eu prometo que vai fazer sentido para vocês esse quadro aqui.
Eu fiz um rascunho aqui do lado numa folha para eu conseguir colocar para fazer sentido, porque senão eu ia começar a rabiscar aqui, daí não ia fazer sentido, talvez até eu chegar nesse quadradinho que tá bonitinho do meu lado aqui no rascunho, demorou um pouquinho. Então por isso que vai fazer sentido no final aqui, o jeito que nós vamos colocar, tá? Então, só para entendermos, hoje, a atual sistemática, olhando para essas áreas de atuação do mercado, DF, Estado, municípios, foco maior de remuneração, ICMS, âmbito estadual, ISS municipal. Né? Atualmente, na atual sistemática. E aí nós vamos para as áreas de atuação fazer um gancho daqui a pouco. Depois, com reforma tributária, IBS, CBS, aí aqui embaixo, imposto seletivo, Davi, e aí nós vamos colocar o IPI somente para a Zona Franca, tá? Então, nós temos hoje, depois da reforma tributária, um desenho, um arcabouço de transformação ao longo dos próximos 10 anos. Tá? Então, DF, Estado, Município, olhando ICMS e ISS, transformando em IBS. E olhando a União, PIS, COFINS, IPI, transformando em CBS e Imposto Seletivo IPI, só que o IPI ainda vai valer apenas para a regulamentação, parte da Zona Franca. Tá? Olhando esse aspecto, por que que esses nichos de atuação tributária, de prática tributária, de mercado tributário, precisa está sendo visualizado para o futuro. Porque é onde vai estar o mercado. Então, olhando isso, nós conseguimos visualizar que saímos de uma quantidade X de impostos e contribuições e vamos para algumas unificações. E olhando nesse sentido, a recuperação, infelizmente, nos próximos anos, por essa simplificação, simplicidade, que é um dos princípios, inclusive, expressos por lei complementar, por emenda constitucional, que foi emendada à Constituição Federal de 1988 agora, o princípio da simplicidade. Então, isso vai fazer com que a recuperação nos próximos anos, pelo menos na lei, de acordo com a teoria, venha diminuir. Ok, planejamento e consultoria. Planejamento e consultoria tributária, olhando esse mercado tributário, é um mercado que vai ter bons resultados. Só que, infelizmente, o contribuinte ele não quer pagar aquilo que vale. Talvez, vamos ver, quem sabe a cabeça dos contribuintes muda nos próximos anos. E espero que mude. Porém, o planejamento e a consultoria é importantíssimo. Para quê? Para entender de uma sistemática que está saindo para uma nova. Né? Quem sair na frente vai ganhar mercado. Vai pagar menos. Então vai ganhar mercado. Automaticamente, o planejamento e a consultoria, que eu falo que os contadores fazem como ninguém, os contadores, cara, eu tiro o chapéu, conheço milhares de contadores, cara, que são fantásticos em planejamento tributário. Então, se você é advogado ou advogada, eu vou te contar um negócio, não perca seu tempo fazendo planejamento, não. Contrate, chama um contador para ser seu parceiro, não perca seu tempo, não. Os contadores faz como ninguém, para você aprender a fazer, você vai perder mais tempo seu e resultado e faturamento do que você imagina. Tá? Tenha uma noção, mas não precisa chamar essa responsabilidade para você. Pegue um contador para o seu negócio. Agora falando para você faturar dentro dessa área. Tá? Então, planejamento e consultoria tributária. Cara, isso daqui não preciso nem falar. Nos próximos anos, o mercado de atuação na área tributária vai ser muito bom. Só que é o único problema do planejamento e consultoria. Os contadores que estão aqui, pode colocar no chat ali. O contribuinte ele quer pagar, além dos honorários mensais da contabilidade, além do que eles pagam aquela mensalidade. Tem contador aí? Tem, acho que tem. Mas os contadores sabem muito bem, infelizmente não é bem remunerado. Só, sendo bem sincero, só hold. Só hold. Hold é famoso e ainda mesmo assim, ainda ele paga mais para o advogado do que para o contador. Ô Marco, tá aí, né, Marco? O Marco tá aí, o Marco Dal Ponte é contador. é advogado também, é advogado. Os dois, mas ele sabe que cara, a contabilidade, infelizmente, não é reconhecido pelo esse excepcional trabalho que faz de planejamento. Se o contador chega e fala assim, ah,
O advogado ainda ele tem algumas vantagens. O advogado ainda consegue colocar um preço um pouco maior do que o contador. Né, Marco? Marco Dalfante aí, que é contador e advogado, sabe? Exatamente, exatamente. Então, assim, ainda tem algumas questões aí. Agora, voltando aqui, dentro do mercado de área de atuação, recuperação, planejamento e consultoria, contencioso administrativo e contencioso judicial. Fazendo um paralelo entre os dois, tá? Fazendo um comparativo dos dois, colocando um do lado do outro. A reforma tributária, a tendência é que cada vez mais seja valorizado o contencioso administrativo tributário e menos o judiciário. Essa é uma tendência no Brasil justamente para enxugar a quantidade de execuções fiscais, enxugar a quantidade de demandas judiciais na área tributária. Quem não sabe, quem ainda a área tributária é a área que mais demanda do STF. Tá? Tem ação diariamente quase distribuída para decisões de ADIM, ADC, aí de constitucionalidade, inconstitucionalidade e normativa. Por quê? Por conta dessa sistemática aqui já mostrada de distribuição de competência tributária. É uma confusão porque toda hora está alguém entrando no judiciário para discutir. Né? E aí, qual que é a ideia da reforma? Vamos diminuir o contencioso judicial tributário, vamos enxugar o judiciário, a quantidade de demanda. Por isso que vem, ano após ano, por exemplo, recentemente, ano passado, diminuiu quantos aí, quem é advogado sabe, os menores números os menores valores de dívidas fiscais, as execuções fiscais vêm sendo extintas ano a ano. Fica só as maiores. As menores estão sendo extintas. Então, por quê? Porque o judiciário, a ideia é que o judiciário vá sendo sobrecarregado, porque está sobrecarregado com a quantidade de demanda judicial da área tributária. Então, a tendência é que seja valorizado todos os profissionais que atentem e vão para a área do administrativo tributário. Tá? Uma ideia, ideias disso. Quais são as ideias? Não só da reforma tributária, mas olhando, por exemplo, a própria lei recente agora do devedor contumaz. Ela traz alguns panoramas justamente focando no âmbito administrativo. Transações tributárias nos últimos anos é edital atrás de edital, não tem pausa de edital. Né? A transação por edital não tem pausa de edital, desde que vem a regulamentação quanto à transação tributária. Então, a tendência no Brasil é que contencioso judicial caia e o administrativo já vem nos últimos anos crescendo. E nos próximos vão crescer ainda mais. Tá? A gestão do passivo fiscal. Quantidade de contribuintes com dívida fiscal no Brasil aumenta ou diminui? Ano após ano. Só aumenta. Totalmente. Só aumenta. Só aumenta, aumenta, aumenta e vai aumentar ainda mais. Por quê? Porque a capacidade financeira do contribuinte. Então, assim, essa é uma realidade de mercado. Né? Não é uma realidade da área tributária. É que a primeira coisa que a pessoa deixa de pagar não é funcionário. A empresa ela não deixa de pagar primeiro o funcionário. Ela deixa de pagar primeiro os impostos. Essa é a primeira coisa que ela deixa de pagar. Por quê? Porque o funcionário, ela, na visão dela, o funcionário não tem para onde correr, ele vai lá no X trabalho, vai tomar tudo que é dele, tanto no CNPJ, como nas pessoas físicas depois pedindo redirecionamento, a desconsideração. E, pô, se a empresa tá mal, antes ela deixar. Quando ela começou a dever o funcionário, a parte trabalhista, ela já está devendo a fiscal, ó, há um bom tempo. Então, e banco também, né? Quem trabalha aí com direito bancário sabe, sempre chega a demanda bancária e chega a demanda fiscal junto. Por quê? Porque quem está devendo banco, a empresa que está devendo banco, também, a maioria delas já estão devendo já os impostos. Então, esse mercado de gestão de passivo fiscal só tem dobrado. Eu tenho. O Gabriel tá aí, inclusive, que ele comentou aqui. O Gabriel até brincou, no ano passado falou que ele entrava no Regularize, entrou ano antes, olhou a quantidade, no ano seguinte estava absurdamente maior da cidade dele, a quantidade de contribuintes com dívida no âmbito federal. Então, assim, só vem aumentando. E direito internacional tributário, ele tem um momento de saída fiscal, né, que hoje está muitas pessoas, muitos empresários falando que vai levar a empresa para o Paraguai ou para para algum outro lugar. Então, assim, aí tem esse momento de poder atuar no direito internacional tributário. Mas eu vou falar para vocês, a regulamentação do direito internacional tributário precisa de analisar tratados internacionais e etc. Então, demanda um pouco mais. Olhando para a reforma tributária, pensando nos próximos 10 anos, uh, vou dar uma dica para vocês, né? Seguem se quiser. Foquem na gestão do passivo fiscal e administrativo tributário. No administrativo, cada vez mais estará melhor regulamentado, vão ter mais oportunidade de você atuar dentro do administrativo, porque o judiciário ele vai tendencialmente tentando enxugar ano após ano, e essa responsabilidade vai passando para a PGFN, e a PGFN vai colocando todas as outras procuradorias nesse jogo. Tá? Planejamento e consultoria, se você não for contador, pegue um contador para ser seu parceiro. Se você é contador, é uma área
que vai ser bem requisitada nos próximos meses e anos também. Então, meu foco de atuação para vocês aqui, 2026, pensando na área tributária, na atuação no mercado tributário 2026, 2027, 2028, 2029 e sequencialmente, foque em planejamento e consultoria, contencioso administrativo e gestão do passivo fiscal. Essas são as áreas, olhando o panorama de reforma tributária, olhando a ideia do mapa da reforma tributária que eu acabei de mostrar para vocês, a base de forma simplificada do que era e do que vai ser essa transição. Tá? Vindo alguns princípios chaves para isso tudo que eu estou mencionando, como o princípio da simplicidade, princípio da transparência, princípio da justiça tributária, que é já uma justiça focada no administrativo, colocando a justiça social junta, princípio da cooperação entre o contribuinte e entre o fisco. Tirar, tanto é que eu acho que vocês perceberam agora em janeiro, quem segue as redes sociais da Receita Federal, quem não segue, comece a seguir, né, que atua na área tributária, segue lá, porque agora eles estão fazendo uns reels legais aí, mas não é por causa disso, não. Sabe por que eles estão fazendo isso? Eles estão trazendo e essa é a ideia da lei complementar e é da ideia da reforma tributária, aproximar o fisco do contribuinte. Então, como que eles vão fazendo isso? Colocando uma na verdade, o que eles estão fazendo é quebrando fake news, resumidamente. E aproximando os contribuintes deles. Mostrando, olha só, se você quiser ficar mais informado, vem aqui. Eu vou te mostrar a informação. Mas isso é uma ideia da Lei Complementar da Reforma Tributária, através do princípio da cooperação e da publicidade. Então já está sedimentado isso dentro da Lei Complementar. Né? Fora ainda o princípio da defesa ao meio ambiente, que é outro princípio que foi acrescentado na Constituição Federal através da emenda à Constituição da reforma da lei complementar também, junto com a reforma tributária, tá? Olhando esse aspecto, então, de prática, eu já fiz o rabisco tudo ali, então aqui eu tinha deixado para rabiscar, mas já rabisquei. Quais serão as consequências da reforma tributária em cada uma dessas áreas de atuação no mercado? Nós mostramos aqui quais serão as consequências, onde estão os prós, onde estão os contras, quem que você vai seguir, o que que você vai fazer nesse mercado. Se você ainda não se posicionou dentro da área tributária, comece a se posicionar pensando nessas áreas de atuação. Afinal de contas, são elas que vão fazer vocês aumentarem esse faturamento ou começarem a faturar no mercado tributário, tá? Né, vendo tudo isso, por que atuar no administrativo tributário com a gestão de passivo fiscal? Marco Dal Ponte falou já aqui, Gabriel falou aqui, todo mundo sabe que a quantidade de contribuintes com dívidas fiscais só vem aumentando nos últimos anos. E isso vai aumentar. Tá? Não é segredo para ninguém, senão eu não estaria aqui daqui a pouco abrindo com vocês o sistema de um cliente com mais de 100 milhões de dívida fiscal. Pô, você tem um cliente de 100 milhões de dívidas fiscais que ainda quer resolver? Que quer resolver, que quer uma solução. 100 milhões aqui, se alguém dever 100 milhões aqui, o que vocês estariam fazendo? Se eles tivessem 100 milhões de dívida fiscal, o que vocês estariam fazendo? Como que vocês estariam? Vocês ainda iriam pensar em resolver? Sendo sincero, entre nós aqui, pode balançar a cabeça, não ia conseguir dormir. Eu também acho que a gente tem que aprender a dormir com barulho, né? Eu ia dormir, ia fazer o quê? Vamos lá, vamos pensar, vamos colocar, tentar entender esse contribuinte. 100 milhões, mais de 100 milhões de dívidas fiscais, você ia querer resolver ou você ia jogar a toalha? Eu já estou na filosofia de quem tem que se preocupar com a minha dívida é o meu criador. Tá, beleza. Vamos lá. Coloca aí, quem quiser participar no chat, coloca aí se você ia querer resolver sua dívida fiscal ou não. Para a gente só ter uma ideia, quem ia querer resolver ou não. Mas tem um motivo a ser analisado com isso. Cara, eu tô falando de um cliente com mais de 100 milhões. Tem cliente com mais de 100 milhões? Professor, quantos clientes você tem com mais de 100 milhões? Eu vou te contar. A gente já passou de 50. Então, assim, posso te dizer que sempre é a mesma história. Para a pessoa dever 100 milhões, você sabe qual que é o faturamento deles? Que a gente não pensa nisso. Né? A grosso modo, você não pensa, pô, tem uma dívida de 100 milhões, beleza, mas para ele ter uma dívida de 100 milhões, ele já faturou mais de bilhão. Então, assim, nós estamos falando de outros números. São outros valores. Tô precisando de um cliente desse, viu? São outros valores nesse sentido, porque quem tem dívida tributária de 100 milhões já faturou mais de 1 bi. Então, assim, não tem como você olhar e falar assim, nós estamos falando uma realidade, pô, se eu tivesse devendo 100 milhões de imposto federais, impostos federais, eu também estaria pensando, né? Mas eu também daria graças a Deus que eu faturei mais de 1 bi. Então, tem dois pontos, tem dois aspectos. Para que esses contribuintes, por exemplo, eles querem
resolver isso? Por que que ele ainda quer solucionar isso? Porque ele quer voltar a colocar fluxo de caixa nele, pegando recurso de instituições bancárias, instituições financeiras, colocando dinheiro no negócio dele, porque ele já sabe faturar mais de 1 bi. Então, assim, professor, mas e como que a gente vai trazer isso para uma realidade nossa? Pessoal, eu já comecei também. Eu tenho clientes pequenos também. Por quê? Porque eu atendo. O pequeno hoje é grande amanhã. Eu não fico focado só nos gigantes. Não, o pequeno hoje, o pequeno intermediário hoje é grande amanhã. Não é só, né, não sei também, cada um é subjetivo, o que é pequeno, o que é grande, o que é intermediário, o que é... Então, assim, isso também é um outro aspecto que a gente poderia ficar debatendo, mas independente disso, são os números que às vezes você olha e fala assim, pô, mas por que que o contribuinte com uma dívida de 100 milhões vai querer resolver? Porque ele sabe faturar mais de 1 bilhão. Então, se ele sabe faturar mais de 1 bilhão, às vezes ele tá, às vezes não, a maioria, todos esses casos desses clientes de mais de 100 milhões, eles sabem fazer. Então, se eles sabem fazer, o que que ele está precisando? Ele está precisando de recurso e fôlego no negócio dele. Essa é a regra desses empresários que chegam nessa situação. Então, eles sabem, né? E aí, os honorários são bons também. Lógico, nós estamos falando de outros valores remuneratórios, tá? Não valores fora de remuneração. Então, por que atuar no administrativo com a gestão de passivo fiscal? Eu só vou pedir, só tem um áudio aqui, eu acho que é do Lucas. Eu vou colocar no mudo que tá dando retorno, tá, Lucas? Só por causa disso. Mas se quiser falar, fique à vontade. Às vezes, as pessoas entram na lista dos portais, as listas públicas de devedores, e enfrentam algumas dificuldades, né? Olha lá, olha os valores e fala assim: pô, como que eu vou atuar com, né, essa empresa já desistiu da dívida, já está em recuperação, já está em outra situação? Não, nem sempre. Né? Só que entenda que você não vai chegar nessas empresas agora. E eu não vou colocar aqui na sua cabeça que você vai atender a empresa de 100 milhões agora, não. Você fica tranquilo que eu não vou fazer isso, porque eu vou estar mentindo para você se eu falar isso. Tá? São anos de mercado para fazer isso, são anos de resultado para fazer isso, e essas empresas normalmente que chegam para nós nesse patamar é porque outros profissionais nos trazem também. Então não é só a gente que faz a captação, chega uma indicação também. Então, e a maioria desses panoramas acima de 100 milhões chegam indicações também. Ó, essa que eu vou mostrar hoje chegou de um escritório de contabilidade. Ah, e o professor tem problema? Não, eu falo para todo mundo fazer parceria. Quantas vezes vocês, meus alunos, já ouviram falar para fazer parceria com escritórios de contabilidade, fazer parceria com outros profissionais da área tributária, fazer parcerias dentro da cidade? Por quê? Porque eles trazem clientes. Eu comecei também resolvendo 100, 200, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão e pouco, tal, e as pessoas foram ver sendo resolvidas. Então, ó, resolveu, pô, agora chegou uma demanda aqui. Ó, vou trazer. Aí o fulano falou de uma demanda ali. Ah, beleza, professor, mas e a captação do seu escritório de tráfego pago? Funciona? Funciona também. Só que você tem que ter todas as portas de entrada abertas, você não fica focado só em uma porta de entrada. A maioria das pessoas hoje que querem viver de uma área estão focadas exclusivamente no mercado de tráfego pago, de internet. Cara, a internet ela é uma vitrine, só que esses contratos de clientes de mais de 100 milhões não me contrataram pela internet. Tá? Vou adiantar para vocês. Esses empresários grandes, eles não ficam entrando ali na internet, vendo publicidade, clicando, entrando em anúncio, conversando com a empresa. Não, eles não fazem isso. Não fazem. Esse é o nosso carro-chefe com os maiores clientes. Não é dessa forma. Agora, chega clientes para nós através de tráfego pago também com menores valores de dívida? Chega, a gente fecha o contrato todo dia. Então chega cliente todo dia. E vários panoramas. Só que entendam, eu não quero que ninguém feche as portas para no futuro ter essas oportunidades também. O máximo que esse contribuinte ele vai fazer de dívidas maiores, o máximo que ele vai fazer, ele vai pesquisar, olhar sua rede social como vitrine para verificar se você tem ou não tem autoridade. Ponto, só isso. Fora isso, sendo bem sincero para vocês, vocês não vão captar esses clientes por meio de tráfego pago em rede social, internet ou em Google, tá? Não é uma realidade de mercado. Eu não estou aqui para enganar, iludir ninguém, não. Eu estou aqui para falar a real e para fazer você fazer o real, para fazer você chegar no resultado real. E para isso eu preciso falar o que que funciona para mim, o que que funcionou e o que vai funcionar para você. Beleza? Ah, professor, beleza, mas eu também utilizo o tráfego pago também. Eu também utilizo a captação dessa forma, eu também, mas eu também utilizo parceria. Por quê? Porque são parceiros que trazem também. E você pode fazer tudo isso no seu negócio. Você não precisa colocar só uma porta de entrada. Afinal de contas, você tendo só uma porta de entrada de captação de clientes, aí é uma outra parte da aula de captação. Você tendo só uma porta de entrada, se as portas não abrirem, nenhuma das portas abrirem durante o mês, você faz o quê? Mas se você tiver só uma, o risco de não abrir é maior. Se você tiver 5 portas de entrada de captação, o risco de não as 5 ficarem fechadas são menores. E assim gradativamente vai
né? Tanto é que os mais antigos falam, né? Como que é? Você nunca pode ter somente uma galinha botando ovo, né? Você tem que ter algumas galinhas, porque senão você pode ficar um dia sem ovo. Então, era um ditado do meu avô na roça, que eu ouvi ele falar isso daí, que, ô, meu neto, eu nunca posso ter só uma galinha aqui, porque se naquele dia a galinha não botar, eu fico sem ovo no café da manhã. Então, assim, eu tô falando do que ele fala lá, ele ainda é vivo, mora no interior do Paraná. Então, é, entendam que esse é o mercado, beleza. Por que atuar no administrativo tributário com a gestão de passivo fiscal? Por quê? Porque a quantidade de pessoas e contribuintes com dívidas fiscais só tem aumentado. Uma situação de 100 milhões dessas daí resolve a vida de sua durante 1 ano, 2 anos, talvez, quem sabe a vida inteira. Tá? Aonde você tem essa oportunidade? A não ser que você jogue na Mega Sena e ganhe. E a oportunidade de você ganhar na Mega Sena é mais difícil do que você ganhar aqui, eu te garanto. Que aqui depende mais de você do que lá. Lá depende mais da sorte, a não ser que você coloque um valor alto, né? Teve bolões aí que o pessoal colocou agora na Mega da Virada, uma grana do caramba e não ganhou nada também. Então, então assim, aqui depende mais de você, tá? Do que dessa sorte. Beleza? Então, por que atuar? Porque a área tributária é lucrativa, a quantidade de demanda é gigante. Só existem duas. Eu gosto muito dessa frase e às vezes eu repito ela tempo em tempo porque ela é a realidade. Só tem duas coisas certas: a morte e os tributos. Essa é uma realidade, né? Vai ter tributo para sempre. Teve uma reforma tributária, alguém extinguiu alguma coisa? Diminuiu a carga tributária? Reforma tributária diminuiu a carga tributária? Alguém aqui acha que a reforma tributária diminuiu a carga tributária? É só uma pergunta aí, se vocês acham que a reforma tributária diminuiu. Ela aumentou a carga tributária. Ela aumentou a carga tributária. Quem é advogado aí sabe que os advogados, na hora que estava saindo a lei complementar, a reforma estava toda lá em Brasília, uma porrada de advogado brigando lá em Brasília para tentar colocar os advogados em benefício. Por quê? Porque o advogado pagava apenas o ISS e o imposto de renda. Com a unificação, vamos voltar aqui no quadrinho aqui, com a unificação do ISS e o ICMS através do IBS, aumentou a carga tributária dos advogados, profissional liberal, por quê? Porque o advogado hoje paga, ou, né, agora ainda, esse ano ainda não. Advogado paga ICMS? Não, não paga, ele paga imposto sobre serviço e imposto de renda, né, ou pessoa jurídica ou pessoa física. Mas vamos olhar pessoa física, tá? Falando pessoa física. O advogado paga ISS anual e ele paga imposto de renda pessoa física, né? Sim, na verdade a fiscalização ela não vai, não é que ela é mais decisiva. A quantidade de informações e as questões da informática também, né? Teve uma evolução gigante e quem mais evoluiu com certeza é o fisco, porque ele compra sempre os melhores softwares, ele compra sempre os melhores sistemas para poder fazer essa fiscalização. Mas olhando esse panorama, tá? É, tivemos aumento da carga tributária? Sim, sim. Tá? Na reforma tributária tivemos aumento. Então isso só prova que só duas coisas são certas até a gente morrer. Nossa, professor, a gente vai morrer? Vamos, infelizmente. Eu não gostaria. A minha esposa ainda acredita que na nossa geração ainda nós vamos ser. O mundo vai ser arrebatado. Quem é cristão aí entende o que eu estou falando. Quem não é, e tudo bem também, mas né, sabe um pouco dessa parte. Minha esposa ainda acredita que na nossa geração ainda é a geração do arrebatamento. Eu olho para ele e falo assim, mas está nascendo criança ainda. Então, assim, aí fica essa questão lá em casa, né? Mas tirando isso. Só duas coisas são certas: os tributos vão existir, então, se você desejar atuar dentro da área tributária, você vai atuar até chegar ao seu momento. Por quê? Porque vai ter sempre questões tributárias a serem resolvidas. Sempre vão ter demandas tributárias sendo resolvidas. Sempre vão ter dívidas tributárias para serem resolvidas. Sempre vão ter planejamentos tributários necessários para serem resolvidos. Tá? Então, isso não vai mudar. Se eu estou falando de uma dívida de 100 milhões de reais e algumas outras de mais de 100 milhões, entendam, o poder de tributar envolve o poder de destruir. Por quê? Porque quando a pessoa deixa um percentual gigantesco na parte tributária, ela pode também acabar com o próprio negócio dela. Por quê? Porque fica um percentual alto. Né? Às vezes as pessoas olham para mim e falam, não, mas eu só pago 15%, eu só pago 20%. Aí eu olho para a pessoa e falo assim, mas tá, o que você está calculando? Você está calculando só o que você paga. Normalmente quem fala isso são principalmente 10, 15%, empresas do Simples, né? Os empresários do Simples. Eu pago só 12%. Eu falo assim, aonde? Mas é porque meu KINAI e tal, tal. Eu falo, aonde? Aqui, ó, tá aqui a minha guia do Simples. Eu falo, tá, mas e aí a sua. Você tem funcionário? Tem. Tá, e a parte? E a parte que você paga da parte do empregador? Onde que entra? Porque não tá aqui na sua guia. Onde que entra? Então, não sei, né? E a sua energia elétrica você paga?
Paga. Aí o que você paga de ICMS na sua energia elétrica não conta? Você paga de taxa, não conta. IPTU, você paga? Paga. Não conta? Então, assim, no Brasil você não paga só aquilo que está ali na alíquota do Simples, tá? Se alguém tem cliente do Simples e ouve os clientes falar isso, deixa muito claro para ele que ele não paga só aquilo, não. Faz esse favor para mim, tá? Coloca na cabeça do adversário que não é só aquilo ali. Então, o poder tributar ele envolve o poder de destruir. Nós, como profissionais da área tributária, nós estamos aqui justamente para auxiliar esses contribuintes. Auxiliar esses contribuintes. Tá bom? Então, vocês têm um trabalho nobre a ser feito. Como atuar no administrativo tributário com a gestão do passivo fiscal, com as dívidas fiscais dos contribuintes. Vamos lá, eu vou pedir licença para vocês só para compartilhar a tela aqui. Eu vou direto para o Regularize, para quem ainda não é familiarizado. Nós temos no âmbito federal a Receita Federal e a PGFN. A Receita Federal fiscaliza, a PGFN cobra e executa, entre aspas, de grosso modo, sendo direto, sem ficar enrolando, falando teorias e etc, tá bom? Então eu não vou ficar, eu poderia ser técnico, ficar falando aqui milhares de fundamentações, conceitos, não, mas a grosso modo, Receita Federal, ela fiscaliza, PGFN executa. Professor, mas a Receita ela lança o boleto e cobra. Assim, ela manda para você, ou depende da espécie de lançamento do crédito tributário, se é de ofício, se é... Então aí temos alguns outros critérios a serem analisados, né? Porque, por exemplo, no Simples Nacional você vai lá e declara, você faz a declaração de faturamento, a não ser que você caia em alguma autuação por ausência de declaração, mas de forma objetiva, Receita Federal ela fiscaliza, PGFN ela cobra e executa de forma objetiva, tá? Olhando nesse aspecto, então, nós temos a Receita Federal e nós temos a PGFN, tá? Eu vou abrir aqui com vocês o Regularize, que é onde está a dívida do contribuinte. A dívida do contribuinte, ele já está no Regularize. O Regularize é um sistema da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de dívidas federais que já estão inscritas, já tem uma dívida inscrita. A Receita ela fiscaliza, a Receita ela encaminha para a PGFN fazer a inscrição e cobrar aquela dívida, tá bom? Então tem um encaminhamento da Receita para a PGFN para fazer essa inscrição e executar e cobrar essa dívida, tá? Nem todas as dívidas que estão inscritas são executadas judicialmente. Ok? Mas dentro do Regularize da PGFN é possível que você faça pedidos administrativos, assim como também dentro da Receita Federal. Muitas pessoas acham que você, quando uma dívida já está na PGFN, só advogados podem fazer pedidos administrativos. Não. Aqui nós estamos também na esfera administrativa. A Procuradoria ela é uma esfera administrativa. Eu já usei a Procuradoria no meu lá atrás, quando ainda tinha outras áreas de atuação dentro do nosso escritório também. Eu já usei, por exemplo, Procuradoria para fazer pedido dentro da Procuradoria. E tem procurador aqui, tá? Eu sei que tem procurador aqui de município. Eu já usei a Procuradoria para fazer pedido no município, solicitando, porque o município estava fazendo na verdade, ele estava fazendo uma compra de um imóvel, só que ele não usou compra, né? Porque aí não poderia fazer. Ele tava fazendo uma compra de um imóvel através de uma. Ih, agora fugiu o nome do Instituto no âmbito civil, mas ele estava fazendo uma compra do imóvel, e aí nessa compra ele estava pagando para a pessoa errada. Eu fui na procuradoria e juntei um pedido administrativo falando: Ei, você está pagando errado, se você pagar errado, você vai pagar duas vezes. Tá bom? Ainda a grosso modo também de forma objetiva. Então, isso eu estou falando numa esfera civil. Você imagina, então, na esfera tributária, que é a procuradoria que é destinada a cobrar tanto no âmbito municipal, como no âmbito estadual, como no âmbito federal. Você pode fazer petições na procuradoria? Sim, você pode. Tá? Pode fazer pedido em nome do contribuinte dentro das procuradorias. Tá? Então, procuradoria é a parte de cobrança e execução, receita, parte de fiscalização. Muitas vezes chegam profissionais para nós perguntando: professor, eu estou com a dívida de um cliente ainda na Receita Federal, porém as transações tributárias, as melhores transações tributárias, estão na PGFN. Eu quero transferir essa dívida da Receita Federal para a PGFN para poder fazer transações tributárias. Nem é o objetivo dessa aula, tá? Mas assim, já aproveitando, já que eu montei isso daqui e veio isso na cabeça, eu estou falando também. Então, é possível transferir uma dívida da Receita Federal para a PGFN, desde que obedecidos os 90 dias mínimos que consta em lei, né? É possível você fazer a solicitação de forma administrativa. Existem algumas técnicas, algumas questões, duas formas: e-mail, e-process, pessoalmente se for necessário, manda fumaça para Deus, em último caso, MS. Né? Então, assim, tem algumas questões aí a serem feitas, né? E agora tem o Tarek aí também, que é do Sul, agora ainda tem o TRF da região dele que não está aceitando nem MS.
né? Então, assim, existem algumas questões aí também por isso que a ideia dos próximos anos é, conforme vai avançando ano a ano, diminuir a questão de demanda do judiciário e deixar as questões no âmbito da administração pública tributária. Tá? Por quê? Para ser resolvido de forma administrativa. Por isso que tem todas as possibilidades de pedidos dentro das procuradorias. Porque senão não teria essa possibilidade ainda. Ficaríamos limitados a não fazermos pedidos e só para o judiciário. E isso ano a ano vai aumentar. Vai aumentar. Tá? Então, passando dessa informação, eu vou abrir com vocês aqui o Regularize do abençoado aqui. Vixe, Maria. Tá compartilhado? Tá compartilhado com vocês? Está aparecendo? Sim. Sim. Tá? Esse é o sistema do Regularize. Para quem não conhece ainda, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Aqui, a dívida ela já foi transferida da Receita para a Procuradoria, porque já está inscrito. Né? Eu brinco que a maioria dos profissionais a maioria dos profissionais, perdoa, tá? Eu também tenho as duas formações, tá? Mas perdoa os contadores do que eu vou falar. Mas a maioria dos contadores só conhece dois botões no Regularize. Quais são esses dois botões? Marcos, você não briga comigo não depois, tá, Marcos? Mas quais são os dois botões que os contadores, a maioria dos contadores conhece no Regularize? Consultar a dívida e negociar. O contador ele entra aqui, ele faz a consulta, ele entra aqui e faz a negociação. E não é por culpa da contabilidade, não é por culpa do contador. Isso é culpa da informação que não chegou. Tá bom? Então, assim, eu não culpo ninguém. Na verdade, essas informações não chegaram. Só que entenda, no Regularize, a gente tem outras possibilidades de serem feitas. E os contadores não está compartilhando a tela? Tá sim, eu tô vendo. Aqui tá. Compartilhava sim, professor. Tá. Só confirmando, porque eu vi que a Edna ali mencionou. Aqui, ok, professor. Beleza, obrigado, pessoal. Só para. Edna, vê se não há alguma configuração aí no computador, a tela. O áudio não está saindo para cá. Tá? Olha lá, o Bruno também é contador, verdade. Ô, Bruno, é isso aí. Então, assim, ó, tem o Edna, tem um colega falando, ó. No alto tem duas abas, reunião e tela. Vê se está separado para você. Às vezes vai muda a aba porque clica na tela, que aí vai aparecer, segundo o colega aqui, tá? Bom, vamos lá. Então, dentro do Regularize, né, nós temos algumas outras questões que não são só esses dois botõezinhos, né? Então, vamos lá abrir a consulta de dívida desse contribuinte. O primeiro aspecto é abrir a consulta da dívida desse contribuinte. É um frigorífico, ele tem 109 milhões de dívidas fiscais federais, 30% delas já foram negociadas, 33 milhões negociadas, 69,5%, ou seja, 76 milhões ainda está ativa em cobrança. Nós chegamos, já tinha negociadas, tá? Então, eu não julgo, mas vamos lá. Nós temos que saber aprender a utilizar o Regularize quando você vai atuar no âmbito administrativo tributário. Por quê? Porque é por aqui que você vai fazer todo o mapeamento das possibilidades e oportunidades que existem. A maioria dos profissionais conhecem o Regularize, além de apertar em consultar e negociar, vem aqui e tira apenas esse relatório consolidado da dívida. E entra aqui e vai aparecer um relatório consolidado. Vou mostrar como que é o relatório consolidado que vai aparecer. Vai aparecer um relatório consolidado que provavelmente ele vai baixar no meu computador. Vou só puxar aqui. Ele vai baixar aqui em cima. Não, não baixou aqui. Foi para baixo. Vamos lá. Ele não baixou em PDF, eu achei que já estava indo baixar em PDF. Vamos lá. Entrando aqui. As pessoas olham aqui e fazem um levantamento das dívidas só batendo o olho aqui. Mas entendam, pessoal, aqui você não está vendo nada. Aqui você não vai ter a informação da dívida, do débito, do processo administrativo, o número do processo administrativo, fazer solicitação de cópia de processo administrativo. Aqui você vai ter informação básica. Mesmo que você imprima isso daqui, que aí vai ficar mais visível para vocês, ó. Mesmo que eu coloque aqui para imprimir, eu estou falando de um relatório de 5 páginas. As negociadas estão aqui embaixo e as não negociadas aqui em cima. Eu vejo que esse contribuinte, beleza, tem um valor consolidado numa inscrição de 24, 2, 21, tal, tal. Todas essas informações aqui. Isso daqui não vai servir para nada para vocês. Não é aqui que você vai tirar o relatório. Por quê? Porque aqui não funciona nada.
Isso daqui é perca de tempo seu, só se você quiser mostrar para o contribuinte o valor da dívida dele. Tá? PJI também não. Você vai entrar em outro lugar aqui mesmo dentro do Regularize. Deixa eu voltar aqui no Regularize. Aqui, o PJI você só vai conseguir verificar a existência de execução fiscal ou não, tá? Ah, entrei aqui, consultar dívida. Na aba de consultar dívida, você está vendo que aqui possui todas as inscrições. Eu não apertei ali em selecionar, tá? Aqui tem o número da inscrição. Eu preciso, quando eu vou trabalhar com gestão de passivo fiscal, defesa administrativa, eu preciso fazer o levantamento e a análise de inscrição por inscrição. Professor, mas são mais de 100 inscrições. Tá, são 100 milhões de dívida. Se fosse menos, ia ser menos. Mas assim, a quantidade de demanda é de acordo com a quantidade do valor que nós estamos falando. Então a brincadeira ela muda por causa disso. Por isso que eu tenho que fazer uma análise que vai demorar. E eu ainda brinco com os clientes que são dívidas assim. Tem um outro contrato que nós fechamos semana passada de 140. Aí o cliente olhou para mim e falou assim: ah, amanhã você já me dá uma resposta? Eu olhei para ele, fechou o contrato. Ele vai pagar honorários recorrentes para nós mensais e etc. Ele olhou para mim e falou assim: você já me dá a resposta amanhã? Eu falei: aham. Aham. Espera aí. Ele olhou, ele viu, ele sentiu que eu não tava passando para ele ali que ele ia ter resposta no dia seguinte. Falou: você tá brincando? Eu falei: lógico. Você demorou quanto tempo para acumular essa dívida? Eu já perguntei assim pra ele: você demorou quanto tempo para acumular essa dívida? Ah, Luiz, pô, eu demorei X anos. Nem lembro agora que eu demorei X anos. Eu falei: então, você quer que eu te dê uma resposta em um dia? Da defesa, do protocolo, da solução? Calma, meu amigo. Você está falando de uma dívida de 140 milhões. Cada CDA é analisada individualmente. Cada defesa é feita individualmente, inscrição a inscrição. Não é feita coletivamente. Eu jogo lá no liquidificador, bato tudo e vejo que sai. Não. Eu vou entrar inscrição por inscrição e fazer esse levantamento, fazer esse mapeamento. Minha equipe vai olhar detalhe por detalhe e colocar numa planilha para a gente visualizar aqueles detalhes e saber onde que é cabível a defesa, quais são as defesas cabíveis. A gente vai mapear essa situação. Eu detesto, eu já abri um negócio pro pessoal, eu detesto quando vão me fazer, alguém da minha equipe fecha alguma coisa para fazer um levantamento para um contribuinte de relação das dívidas e etc. E não cobra nada. Eu falo assim, vocês estão maluco, eu não vou fazer, eu não vou nem olhar, vocês que se virem. Eu não vou nem. Por quê? Porque não existe isso. Por exemplo, esse detalhamento eu não faço com um cliente que não está fechado conosco. Por quê? Porque eu não vou perder meu tempo de fazer esse detalhamento no escritório, não vai perder o tempo de fazer esse detalhamento individualizado com um cliente se não está fechado. É perda de tempo. É perda de tempo. Por quê? Porque é detalhe. É detalhe por detalhe. Como que a gente faz o levantamento de cada detalhe aqui? Eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou entrar numa situação dessa, eu vou entrar aqui, ó, débito. 26/7/2019, inscrição 24/6/19/003523-51, processo administrativo tal, frigorífico tal, ativa ajuizada, R$ 5.699.427,48. Beleza. Vou entrar nela aqui. Olha só, pessoal, isso é uma questão de manuseio, tá? Aqui, eu cliquei na inscrição, veio para outra aba. Por favor, aperta um relatório detalhado aqui em cima. Esse relatório detalhado, eu vou selecionar todos aqui e vai me gerar o histórico dessa dívida desde o momento que ela chegou na procuradoria. Então ela vai ter o histórico dela desde aqui, ó, desde 2019, dívida escrita, primeira cobrança, bloqueio, protesto, detalhe, todo o histórico dela vai estar aqui, desde a inscrição. Ali, em nenhum outro lugar você vai achar todo esse histórico. Ah, então, assim, eu estou falando de uma dívida de 100 milhões, a gente vai analisar. Eu não vou analisar aqui agora porque não tem como, né? Eu vou mostrar um para vocês, para que vocês entendam, tá? Mas eu não vou analisar todas as CDAs aqui, porque a gente teria que ter muito café, muita disposição e mais de 48 horas tranquilamente para olhar inscrição por inscrição. Eu sei que vocês topariam disso, eu sei, não duvido, né? Mas não caberia aqui a gravação, 48 horas gravada direto no computador. Então tomaria muito espaço. Mas olhando aqui, você vai olhar o histórico detalhe por detalhe desse histórico. Vai fazer um mapeamento. Por exemplo, teve rescisão de parcelamento no CISPAR, teve um parcelamento anterior, rescindido dia 28/12/24. Então, a famosa trava de 2 anos já caiu, né? Nesse caso aqui, pelo menos, nessa inscrição, é uma informação até as 22, né? Daqui a pouco o regularize não funciona. Ainda bem, se não fosse isso, todo mundo ia pedir para ficar 48 horas. Tá, ainda bem, né? Ainda bem que. Olhando aqui, vamos olhar a inscrição por inscrição, detalhe por detalhe, tá? O mais antigo está lá embaixo. Beleza. Então, no histórico dessa dívida aqui, nós conseguimos visualizar que ela foi inscrita em 2019, teve uma cobrança, teve ajuizamento confirmado, então teve distribuição de ação em 2020, dia 18/2/2020, confirmado.
Depois teve negociação, provavelmente chegou próximo de bloqueio, o cliente veio aqui e fez o parcelamento para não ter bloqueio na conta. Então ele veio, fez o parcelamento, juntou o parcelamento. São estratégias, tá? Já estou adiantando aqui algumas estratégias malícias que os profissionais vão tendo. Fez aqui o cadastro de um parcelamento, de negociação para não ter bloqueio na conta, fez uma desistência de parcelamento. Ele provavelmente desistiu desse parcelamento anterior para não cair em trava, tá? Cadastrou de novo em outra negociação, deferido outra negociação, bloquear CISPAR, teve algum bloqueio porque deve deixar de pagar, desbloquear CISPAR, bloquear CISPAR, alteração do valor principal do débito, do vencimento ele deve ter pago algum valor que foi abatido depois aqui, então teve um abatimento de valor. Às vezes me perguntam sobre isso, professor, o cliente já pagou uma quantidade X, né? E eu não verifiquei esse abatimento dessa dívida. Aonde que você vai verificar esse abatimento dessa dívida? No histórico. Aqui nesse histórico você consegue verificar se teve abatimento ou não teve. Se o cliente pagou e não teve abatimento, já tem irregularidade. Então você já pode fazer o pedido de abatimento. Então isso já trava o negócio também. Por quê? Porque está cobrando um valor que é indevido. Então isso já é uma forma de trava também para a cobrança, para a execução, para bloquear a conta de um cliente. Tá bom? Então, olha, se atentem a isso também. Então, por exemplo, aqui, ó. Alteração do valor principal do débito, dia 25 do 5, 25 do 6, 24 do 7, 24 do 7, 24 do 7. Desbloquear CISPAR, bloquear CISPAR, desbloquear CISPAR, tal, rescisão de parcelamento, reativação de parcelamento 2024, exclusão de pagamento, inclusão de pagamento, rescisão parcelamento dia 28 do 12, 24. Beleza. Esse é o histórico das ocorrências dentro do Regularize. Tá. Depois disso, eu vou continuar ainda fazendo levantamento. Não terminei o levantamento, eu só vi o histórico. Tá? Dentro do levantamento, informações sobre as negociações. Tem aqui como que foi feita e a redução que teve. Tá? 48, excepcional, transação excepcional. Às vezes me perguntam, professor, como que eu vou descobrir se o cliente já fez transação? Aqui tem a informação. Você entra aqui, você vai ter. Como eu te mostrei o passo a passo, você vai entrar nesse passo a passo, você vai chegar aqui e vai fazer o levantamento se tem ou não tem transação. Beleza. Teve amortização, o valor total da amortização recolhido 331.968, banco, tipo de crédito, etc, tal. Ok. Agora eu vou olhar o quê? Olhei o histórico, entendi o histórico da dívida. Tá? Agora eu vou olhar a dívida. Então agora eu vou abrir e olhar essa dívida. Como que eu vou olhar essa dívida? Só ir para cima, só estou subindo. Ó, até agora eu desci tudo e estou subindo, passo a passo aqui. E essas informações eu vou colocando. Então, olha só. Fato gerador, 2009. Professor, mas de onde você está tirando que isso daqui é a data do fato gerador? Vamos lá. Período de apuração e data do vencimento. Então, 2009, 2009. 2009, 2009. 2009, 2009. 2009, 2009. Beleza, nós estamos falando de fato gerador de 2009. Beleza? Tá, 2009, 2009, 2009, 2013, 2009, 2013, 2009, 2013, beleza. Aqui, se você quiser ver os detalhes das notificações, dos lançamentos, dos juros e etc., você consegue. Tem ação. Mesmo se tiver ação, pode negociar. Tá? E pausa a ação, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todo parcelamento, toda transação, de acordo com o CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, consequência disso, suspende a execução fiscal. Tá? Então, aqui eu ainda posso abrir detalhe por detalhe para verificar juros. Tá? Então, eu abro aqui, vejo a data da notificação do contribuinte, o valor inscrito, valor remanescente depois do abatimento, a fundamentação legal utilizada também, se você quiser. Você consegue ver todo esse histórico. Minha equipe ainda vai se debruçar nisso aqui, fazer todo esse levantamento, todos esses detalhes. Tá? Mas olha só, antes de fazer esses detalhes, a gente faz uma solicitação. A cópia do processo administrativo também. Então, além desse que eu vou imprimir isso daqui, que aqui tem a parte para imprimir aqui, ó, a impressora aqui. Eu consigo imprimir todo esse histórico aqui, tá? Eu ainda vou pedir a cópia do processo administrativo. Pasmem, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não encaminha a cópia do processo administrativo de ofício. Não fica de fácil acesso para você entrar ali e verificar. Você tem que solicitar a cópia do processo administrativo, tá? Daqui a pouco eu respondo essa daí que o Tarek respondeu ali também, porque é legal essa daí. Mas eu deixo para responder no final nas dúvidas. Qual coisa me lembra, tá? Que é bem legal essa daí de resposta aí. Tem alguns momentos aí para diferenciar quando vai devolver ou não vai devolver o que foi bloqueado. Mas deixa para o final. Aí eu vou pedir a cópia do processo administrativo, esperar devolver a cópia do processo administrativo. Daqui a pouco eu vou mostrar onde faz a solicitação de cópia do processo administrativo, tá? Porque você tem que ir numa aba específica fazer essa solicitação. E vou esperar chegar a cópia desse processo administrativo também. Esse cliente é um cliente de Porto Velho. Data do protocolo da execução 18/2/2020, tem o número do processo judicial aqui também, a informação do número do processo judicial, número do processo administrativo. Hoje a exigibilidade não está suspensa.
Só que olha o que me chamou a atenção aqui passando com vocês. Vamos lá. A execução fiscal. Ela foi distribuída, data do protocolo, em 2020. Processo administrativo, 2013. Beleza. Eu vou pedir a cópia desse processo administrativo para fazer uma análise do processo administrativo. Mas tem um ponto que me chamou a atenção aqui. A data do fato gerador, 2009. 2009 a 2013 do processo administrativo. Beleza. Nós temos 11, 10, 11, 12, 13. 4 anos, ok. De 2013 até 2020 nós temos 7. Então, aqui nós vamos fazer uma análise. Tô contando certo, Marco? Eu já tô vendo você contar nos dedos aí, Marco Del Ponte, eu tô vendo você contar nos dedos ali. Eu até parei aqui para pensar se eu contei certo. Mas se eu não contei, corrija aí. Mas, assim, eu acho que é isso aí, mais ou menos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nessa. Eu vou até deixar anotado aqui. O que nós vamos fazer uma análise já com a equipe depois, fazendo a cópia da solicitação do processo administrativo? Uma possível ou decadência, por conta da data da inscrição e do fato gerador, ou prescrição, mas eu estou olhando mais aqui para a decadência. Porque olha a data da inscrição, 2019. Então, se eu tenho uma inscrição em 2019, que pelo próprio número da CDA eu consigo verificar que ela é 2019, olha aqui, ó, 2019, por isso que eu já falei que era 2019. 2019, eu tenho um fato gerador de 2009. Então, eu tenho um processo administrativo no meio. Ok, eu vou pedir a cópia do processo administrativo só para verificar se teve alguma coisa ali dentro do processo administrativo que possa gerar um reconhecimento, uma confissão ou algo que interrompa a contagem de prazo. Mas aqui nós temos um fato gerador de 2009 e uma inscrição de 2019. Então, o que nós vamos olhar aqui? Uma possível decadência. Além, é claro, de todos os outros pontos que eu já mostrei para vocês aqui. Mas eu só consigo visualizar isso fazendo o quê? Olhando todo esse histórico, fazendo esse mapeamento. E aí, a maioria dos contadores ou outros profissionais entram e não entram nesses detalhes que eu acabei de mostrar para vocês. Eu quero que vocês entrem nesses detalhes que eu acabei de mostrar para vocês. Por quê? Porque aqui está o segredo da alta remuneração. Aqui está o ponto onde você, numa defesa administrativa, você consegue êxito e consegue receber percentual de êxito. Tá? Então aqui nós estamos falando de uma dívida que até hoje ninguém pediu decadência. O professor, mas já teve parcelamento. Beleza, foi depois. Já teve transação, foi depois. Então já tem o direito subjetivo do contribuinte de reconhecer a decadência, caso seja reconhecido decadência. Tá? Tá, vamos lá. Nós temos duas contagens de prazo, prazo decadencial e prazo prescricional. A decadência é contada do fato gerador até a constituição definitiva do crédito tributário e a prescrição é contada da constituição definitiva do crédito tributário até a execução fiscal. Então, supostamente, contando os dois prazos, nós temos para os entes públicos 10 anos. Nós temos 5 anos para constituir, 5 anos para cobrar. Tá? Então, lembra lá atrás que eu mostrei a Receita e mostrei a Procuradoria? Separadas? Por quê? Porque tem 5 anos para fiscalizar, instituir, jogar, e 5 anos depois de jogado para ser cobrado. Tá? A grosso modo. Tá? Olhando esses aspectos aqui, beleza. Cheguei aqui nessas informações, peguei essas informações, fiz o levantamento, minha equipe vai jogar tudo isso daqui para a planilha, fazer toda a análise, colocar todos os detalhes. Ok. Agora eu falei ali atrás para vocês que eu vou pedir a cópia do processo administrativo também, não falei? Então, mas aonde que pede a cópia do processo administrativo? Você vai fazer a solicitação da cópia do processo administrativo aqui dentro do próprio sistema. Em outros serviços, tem aqui a solicitação de cópia de processo administrativo. Aí você vai entrar aqui em cópia do processo administrativo, vai ter que ir lá apertar Ctrl+C e aqui apertar Ctrl+V colocando o número da cópia do processo administrativo. Tá? O número da inscrição é opcional. Como já vai estar mapeado, eu já vou estar com os números, então a equipe também já vai estar com os números para protocolar e solicitar a cópia do processo administrativo. Com a cópia desse processo administrativo, que depois aqui é só anexar e protocolar, assinar requerimento ou com o procurador pelo próprio requerente, protocolou, vai esperar a cópia do processo administrativo. Beleza. Chegou a cópia do processo administrativo, terminou os levantamentos, por exemplo, vou solicitar a decadência. Professor, como que eu faço? Eu não sou advogado, eu sou contador, eu sou advogado, eu só sei da parte judicial. Aqui dentro do Regularize, você entra aqui, pedido de revisão de dívida inscrita. PRDI. Aqui tem para você solicitar a decadência. A Procuradoria, ela sabe da quantidade de erros que existem dentro do sistema, dentro da cobrança. Então, ela prefere que você faça pedidos administrativos do que você leve para o judiciário e ganhe honorários comerciais. Beleza? Eu já tive agradecimentos de procuradores nesse sentido. Obrigado, doutor, que você não protocolou a ação contra nós. Você foi lá no judiciário, você foi no administrativo e fez. Nossa, muito obrigado. Já tive decisões administrativas falando isso.
principalmente no âmbito das procuradorias estaduais e municipais, porque a federal o patamar do valor da federal também é outro, né? Então, assim, eles estão meio que mas no estado e no município que os procuradores fazem o rateio e choram um pouco mais no rateio, aí eles agradecem quando vocês fazem administrativo. Então, olha só, aqui você vai fazer a solicitação de decadência. Tem até, ocorreu a decadência da dívida ou de parte dela. Por que que tem disponível isso aqui? Porque existe, né? Olha as possibilidades que tem no PRDI. A dívida já foi paga total ou parcialmente? Se a dívida foi paga parcialmente, junta aqui o comprovante, caso não esteja naquele histórico, você vai juntar aqui e vai solicitar para ser baixada a dívida. A dívida está parcelada ou liquidada por parcelamento. Já aconteceu de cliente pagar a dívida, liquidar e não ser baixada do sistema a inscrição. Dívida suspensa ou extinta por decisão judicial. Às vezes você tem liminar deferida no judiciário, os advogados têm liminares no judiciário e não são obedecidos as liminares. Você vem aqui e protocola ela aqui para ser obedecido, porque aí eles vão olhar a liminar, vão olhar a decisão, vão colocar ali, vai já no outro dia já está resolvido, tá? Aí, ó, semana passada fiz uma por erro no preenchimento da declaração, que também tem a possibilidade. Então, a dívida foi alterada, foi ofertado depósito judicial, compensação da dívida, houve retificação ou erro no preenchimento da declaração, que é aquilo que o Thiago mencionou ali. Vício formal na constituição do crédito, decadência, prescrição, vício que impede a inscrição, não sou responsável pela dívida, recurso em face de pedido de revisão de dívida inscrita anteriormente indeferido ou prejudicado. Tá? Ô, Essas são as oportunidades. ô, professor, e deixa eu Oi. te perguntar uma coisa. Quando a empresa ela já participou ela já fez um acordo e aquele acordo foi negado, e aí eu procuro esse acordo aonde? Porque eu tô com uma ação judicial sobre isso, de um processo de uma execução, e eles fizeram diversos acordos, e o último acordo que ele fez em 2020 não foi aprovado, foi negado, por isso está com uma ação de execução. Aí eu não acho de forma alguma esse acordo. Calma aí, vamos lá. Acordo o quê? Da dívida federal? Isso, Tá. Você tem a execução fiscal. sim, Você tem o número da inscrição, da execução tem. fiscal, o número da dívida inscrita, certo? Uhum. Você vai aqui em consultar dívida, vai abrir aqui em consultar dívida, vai abrir as dívidas se é tributária ou não tributária aqui, e aqui você vai ver o número da inscrição. Aí você vai clicar no número da inscrição, vai abrir aquele histórico e verificar se foi ou não foi negociado e quando que foi negociado. Ah, tá. Dentro daquele Obrigada. histórico que eu acabei de mostrar ali, você consegue visualizar. Então você vai pegar essa inscrição, vai entrar aqui, ó. Vou abrir uma aqui, relatório detalhado de novo, tá? É onde eu tinha entrado aquela hora. Relatório detalhado, abrir aqui o relatório detalhado. Aqui vai ter todo o histórico da dívida, inclusive se teve ou não teve negociação, se foi deferido ou indeferido. Então aqui vai ter tudo, tá? E aí você vai conseguir pegar essa informação aqui. Ó, Tá, rescisão de parcelamento CISPAR, reativação de parcelamento, exclusão. Tá? Então assim, aqui vai ter todas essas informações. Beleza? beleza, obrigada. Nada. Então assim, voltando aqui. Então pedido de revisão. Professor, beleza, mas é só isso que eu posso fazer aí? Não, tem- Pega um dia seu, que você tiver com um pouquinho de tempo, e brinca com isso daqui. Entra aqui, entra ali, pode, professor, mas eu não tenho cliente com dívida. Entra com o seu certificado digital. Entra, cara, entra aqui e vai olhando todas as opções que tem aqui. Existem muitas opções de possibilidades de solicitações de pedido, exclusão de lista de devedores, suspensão de CADIM, isso. Estou aqui, já entrei em outros serviços. Beleza, além disso, nós temos também com dívidas, hoje as dívidas, qualquer pedido relacionado à dívida sem ser de revisão de débito inscrito, ou até mesmo de recurso de procedimento administrativo, você também tem como fazer aqui, ó, em negociação de dívida, que antes de levar para uma transação, lá embaixo, tem gente que não conhece, não sabe que tem esses botões, tá? Outros serviços de negociações. Isso mudou recentemente também, essa apresentação, isso aqui estava tudo em outros serviços. E aí a PGFN ela fez uma alteração de layout, colocou tudo que é relacionado à negociação dentro da aba de negociação, para ver que seus profissionais rodam um negócio até ao final e veja que está ali a negociação e todos os pedidos referentes à negociação. Então ela tirou o que estava em outros serviços e colocou para cá. Esses dias atrás, e acontece, está tudo bem, eu estou aqui para auxiliar também e orientar. Teve uma mentorada minha, falou assim, professor, pelo amor de Deus, eu falei, o que que foi? Às vezes eu respondo rápido, depende da demanda, como está a minha agenda. Às vezes professor, pelo amor de Deus, eu não estou achando onde que eu faço pedido de alteração de capacidade de pagamento do contribuinte. Eu acho que a PGFN tirou, não tem mais, não existe mais, professor, deve ter tirado hoje. Eu falei, calma, 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 calma. Que desespero. Você já foi em tal lugar? Que lugar? Aí eu falei para ela, entra ali em negociações, vai lá embaixo, roda até o final da aba, verifica se não consta lá a revisão da capacidade de pagamento. Então hoje que as pessoas pedem, os contribuintes pedem revisão de capacidade de pagamento, ele mudou de local também. Ele veio aqui justamente para dentro das inscrições. Então a possibilidade de revisão de capacidade de pagamento para você fazer a solicitação
seja da revisão de capacidade de pagamento para o programa Tem Especialista, especial dos médicos, relacionado a empresas clínicas médicas, que saiu recentemente. Valeu, Pedro. Valeu. Tem aqui também a possibilidade de solicitação de revisão de capacidade de pagamento. Tá? Então mudou, trouxe um layout, a Procuradoria trouxe para dentro das negociações os pedidos relacionados a negociações. Então, quando você vai solicitar tirada de trava, adesão por corresponsável, grupo econômico, qualquer solicitação referente à negociação, repactuação de transação e etc., tá tudo aqui dentro dessa aba. Tá bom? Então, a minha ideia era mostrar para vocês dentro do Regularize como que é feita uma análise de uma dívida fiscal desse montante. Então, eu abri aqui com vocês, mostrei como que eu e minha equipe entramos detalhadamente dívida a dívida para fazer análise. Então, nós fazemos dessa forma, cara, é débito por débito, é inscrição por inscrição. Não tem facilitação, não. Aí vocês atrás me perguntaram assim, professor, mas não tem um software que faz essa leitura? Tem um negócio chamado sigilo fiscal, né? A lei do sigilo fiscal. Essas informações que eu acabei de mostrar para vocês aqui não ficam em lista pública. Então, essa parte de processo, etapas que são feitas internamente, você não vai encontrar em lista pública. Tá bom? Então você só vai encontrar aqui dentro. E aí, em respeito ao contribuinte, isso não é exposto. Você vai, professor, mas se eu entrar na PGFN, tem a aba de parcelamento. Né? Eu entro lá na aba de parcelamento, chego lá na aba de parcelamento, eu vejo se já teve o parcelamento. Beleza, você pode entrar lá na PGFN, tem a parte de parcelamentos daqueles que parcelaram no mês tal e etc. Tal, você consegue. Ok. Só que essa informação desse contribuinte você só vai ter nesse histórico aqui dentro. E para isso você precisa ter acesso ao sistema dele, através ou do certificado digital ou de uma procuração cadastrada no sistema por ele. Tá? Uma das perguntas que eu mais recebo também, professor, eu quero fazer o levantamento da dívida de um cliente. Então, pede o acesso a essas informações para esse cliente, senão você não vai ter acesso a essas informações. Tá? Por quê? Porque você precisa acessar o sistema. Tá bom? Você precisa ter fazer esse panorama para poder falar, olha, tem possibilidades da gente fazer resultado aqui. Tá? E aí depois, caso o cliente não queira de início te providenciar, você vai falar de forma genérica e falar, olha, o levantamento detalhado a gente só consegue quando acessar o sistema. Tá? E aí eu pergunto para vocês conseguiram entender dessa parte da atuação do administrativo tributário, a gestão do passivo fiscal, como fazer o levantamento de uma dívida fiscal dentro do Regularize, detalhe por detalhe dessa dívida, de como você entrar, acessar, isso daqui que eu mostrei para vocês, você consegue imprimir. Então você entrou ali, ó, eu voltei, eu vou fazer o passo a passo de novo, tá? Entrei, essa é a página inicial, entrei no sistema. Essa é a página inicial. Consultar a dívida, abrir consultar a dívida ativa. Dentro de consultar a dívida ativa, aqui embaixo, tem débito por débito. Eu selecionei todos só para facilitar e ficar todos aqui, tá? Agrupados. Estão todos aqui agrupados. Entrei. Entrei aqui. Relatório detalhado. Coloquei relatório detalhado. Gerar relatório detalhado. Gerei o relatório detalhado. Professor, mas eu estou insatisfeito, eu não consigo visualizar, eu preciso imprimir. Eu também sou mais antigo, tem coisas que eu preciso imprimir. Hoje eu consegui já comprar umas telas grandes, e aí nas telas grandes eu jogo que parece que eu tô tá maior do que no papel. Então por isso que eu parei de odiar o meio eletrônico. Então as telas são grandes, aí fica fácil. Aí você coloca ali coloca uns dois, três ali, negócio, você vai vendo tudo ao mesmo tempo, tá? E aí você faz esse levantamento. Né? Aí você pode fazer o seguinte, ó. Você pode vir aqui, colocar para imprimir. Olha só, tudo aqui disponível para você imprimir. Tá? Se você quiser guardar isso em PDF também, o meu já está até aqui, ó, não está nem para imprimir, tá? Salvar como PDF. É o padrão que está aqui. Por quê? Porque eu salvo e jogo para pasta. Salvo e jogo para pasta. Salvo e jogo para pasta. A minha equipe depois, ou eles vão fazer esse mesmo procedimento de salvar e jogar para pasta, eles vão acessar o PDF, nem vão entrar mais aqui, só se for necessário entrar para analisar alguma chave específica que não está no PDF detalhado. Que aquele é o detalhado, não é o genérico, tá bom? Então, dessa forma, para você acessar o Regularize, ou o cliente ele tem que te fornecer o certificado digital, ou você tem que ter uma procuração cadastrada no sistema pelo cliente, pelo contribuinte. Tá? Senão você não consegue entrar no sistema do Regularize e fazer esse levantamento de dívidas em nome do cliente. Tá? E se você não tem certificado digital, você vai precisar fazer um certificado digital.
Tá? Você vai ter que fazer um certificado digital para você poder fazer esse acesso dos clientes. Se você tem CNPJ, faça certificado digital. Provavelmente sua empresa já tem certificado digital com o seu contador, caso você não seja contador, né? Vá no seu contador e verifique, olha, tem certificado digital aí? Provavelmente você tem, você já pagou e você não sabe. Então vai lá, dá uma olhada que você vai ter um certificado digital, porque todas as transmissões eles vão acabar entrando com certificado digital. Beleza? Agora, professor, mas eu não tenho empresa. Aí eu vou te perguntar, você é profissional da área, de alguma das áreas, contábil ou jurídica? Se você for advogado, você vai ter certificado digital também para poder assinar os processos eletronicamente. Professor, mas eu não sou advogado, eu não sou contador, ou eu não sou advogado, eu não sou contadora, eu não tenho empresa. O que que eu posso fazer? O advogado usa token, mas o token ele é um certificado. Né? Então, que a espécie acaba sendo token, mas ele acaba sendo acaba sendo certificado. É o cartãozinho ainda? Você é o cartãozinho, Thiago? Não. Tem um cartãozinho que você. Ah, tá. O seu é bonitinho, porque tem uns cartãozinhos. Não sei se alguém tem aí o cartãozinho para mostrar, mas você coloca até o chip da própria carteira da ordem e você faz como um próprio certificado de assinatura ali. Tá? Agora, respondendo, continuando a resposta da Lilian. Lilian, se você não tem empresa, se você não tem. é, se você não tem empresa, não tem OAB ou CRC, mas você pode ter também um certificado digital pessoa física. E aí esse seu certificado digital também dá para entrar aqui, tá bom? Aí o que que vai acontecer? O contribuinte ele vai cadastrar a procuração do seu CPF, para que você entre com o seu CPF e faça o levantamento com o seu CPF. Ou ele vai te fornecer o certificado digital dele, tá? Mas tem como você fazer um certificado digital seu pessoa física também. Beleza? Tá bom? Alguma dúvida quanto ao sistema, a entrar no sistema, fazer o levantamento dessas dívidas dentro do sistema, olhar detalhado essa dívida dentro do sistema no âmbito federal? Não? Professor, Oi, eu tenho uma dúvida. pode falar. Eu sei que a gente está falando aí de negociação de débitos já encaminhados para dívida ativa, né? Uhum. Mas me apareceu um cliente que eu consegui localizar, é um pouco de trabalho, na verdade até foi a contabilidade que me enviou, mas eu pesquisei ali no Regulariza e não consegui localizar esses débitos, porque, assim, eram antigos, já eram com mais de 90 dias, no entanto, eles ainda não haviam sido encaminhados para dívida ativa. Então, para fazer esse levantamento, foi que eu não consegui encontrar ali a totalidade dos débitos, porque já havia uma negociação, creio que no Cispar, e não no Regularize, né? Mais algumas guias que não haviam sido pagas. E aí eu só consegui ter ali o valor porque a contabilidade me encaminhou, mas eu não consegui o caminho para poder rastrear ali esses débitos. É claro que se for estender muito, não precisa passar agora, só estou colocando aqui, né? Porque, enfim, ficou essa dúvida mesmo. Tá. Uma das coisas que eu mais gosto quando eu pego uma dívida da Receita é jogar ela para a Procuradoria, porque a Receita, com perdão da palavra, eu sei que vai ficar gravado, não tem problema quanto a isso, mas de informação dentro da Receita, ela não tem o mesmo cuidado que tem a Procuradoria. Tá? Talvez por ausência de formalização, talvez vários critérios podem ser né, a causa disso. Mas a Receita ela não tem a mesma sistemática de funcionalidade de levantamento da Procuradoria, de pedidos da Procuradoria. É mais difícil fazer pedidos na Receita, não que é impossível, não, muito pelo contrário. Por exemplo, só para te dar um exemplo, para você pedir a transferência de dívida da Receita para a Procuradoria, você tem que ou fazer por e-mail, né, que eu acho arcaico, sendo bem sincero, mas funciona, então vou fazer o quê? Mas beleza. Ou você vai abrir um e-process. E você vai abrir um e-process sem aba de abertura. Você tem que abrir no chat. Você tem que entrar lá, falar com do outro lado, aí do outro lado abençoado às vezes vai te responder assim: ah, mas não tem como, mas eu vou abrir aqui para você, e aí você verifica se você consegue. Acontece isso. Mas olha Exato. só, o que você não tem, assim, nem dentro do próprio processo do e-process, você não tem a possibilidade de você escolher a aba correta para você fazer um protocolo. E assim, isso acontece muito com outras solicitações também, que às vezes você tem que ir lá no chat e falar, eu quero abrir, mas não, mas eu quero, pode abrir aí que eu vou fazer a solicitação, e aí vamos fazer a análise e depois vamos me dar a resposta. Por isso que eu, particularmente, eu gosto de trabalhar mais com a Procuradoria do que com a Receita. Mas a gente trabalha com a Receita? Trabalho, eu atuo na área tributária. E assim, eu adoro, as sedes do meu escritório é tudo do lado da Receita. Estrategicamente, porque eu não vou colocar do lado da Procuradoria, porque a Procuradoria é mais fácil de resolver. Agora a Receita sempre tem uma ou outra que eu tenho que ir pessoalmente. Então, assim, as sedes físicas dos meus escritórios são do lado da Receita, para facilitar isso. Porque, cara, a receita é complicada de informação, às vezes desencontrada, de atendimento, é muito ruim de atendimento também, infelizmente, mas talvez o atendimento ruim seja justamente por conta desse desencontramento dentro do sistema, de não estar tudo muito interligado. Então, e assim, tem a parte boa disso. Qual que é a parte boa disso?
que você, se eles não estão totalmente encontrados dentro de uma situação, vai ter brecha. Então, se tem brecha, você vai conseguir resultado. Então, assim, tem a parte boa também. Por isso que ocorre prescrição, ocorre decadência, ocorre nulidade, ocorre ausência de notificação, de intimação. Por isso, porque não tem todos esses sistemas dentro da Receita, principalmente interligados. Tá bom? Legal, obrigado. Imagina. Beleza? Tá? Então, assim, do sistema aqui, do que foi mostrado, alguém tem alguma pergunta ainda? Eu posso fechar? Tem a resposta, tem o prazo. O prazo. Assim, ó, eu vou ser sincero com você, tá? Eu ri porque assim, cara, prazo tem. Agora, se eles cumprem o prazo, não tem. E aí, às vezes, eles vão lá e arquivam. Aí você vai correr, não tem nem pra onde chorar. Você tem que juntar aquilo lá depois, tirar print daquilo lá pra você recorrer seu direito em outro lugar. Porque você já ouviu a nomenclatura de prazo impróprio? Alguém aqui já ouviu a nomenclatura de prazo impróprio? O judiciário, principalmente, né? Os advogados sabem muito bem. Para o juiz, o Já. prazo sempre é impróprio. Né? É impróprio. Então, o que é o prazo impróprio? É o prazo que, ó, nós temos um prazo aqui só fictício, viu? Porque se eu quiser, eu desobedeço ele. Se você quiser, você vai reclamar no, na, na auditoria ou algo do tipo. Só que aí eu vou te marcar, porque você vai ter que preencher seu cadastro lá ainda para fazer um anônimo ainda. Você já foram no Tribunal de Justiça fazer alguma solicitação por descumprimento de prazo de magistrado? A maioria dos tribunais de justiça do Brasil, para você fazer, mesmo que você queira fazer anônimo, você tem que preencher um formulário. E aí, nesse formulário, você tem que colocar nome, número de ordem, não sei o quê, tá? Mas é anônimo. É anônimo, tá, pessoal? Fica tranquilo que ninguém vai ficar sabendo quem solicitou. Você pode ir com a fé. Porque às vezes tem cliente que chega e fala assim, mas Luiz, não, pede celeridade. Eu falo, eu peço, mas naquele jogo de cintura. Por quê? Porque você não pode apertar muito, porque se você apertar muito, volta contra você, porque quem tá com a caneta do outro lado são eles. Ah, mas aí você vai ter que recorrer. Aí é o trabalho que eu vou ter que fazer adicional para recorrer, para não sei o que e tal. Então, assim, a gente tem que ir lidando com toda essa situação, né? Para restituir imposto de renda de funcionário público que pagou a mais. Tá, eu já vou deixar isso daí pro final, tá? Porque aí nós vamos já tá na parte de imposto de renda, né? Então, já de restituição de imposto de renda. Então, essas perguntas aí eu vou deixar para responder no final, qualquer coisa você me lembra. Aqui do sistema do Regularize, porque a restituição não vai ser por aqui também. No sistema do Regularize, tem alguém que quer fazer alguma pergunta sobre o sistema aqui, onde fazer alguma solicitação, algum pedido dentro do sistema do Regularize? Ou relacionada a essa dívida que foi apresentada, esse passo a passo, de tirar relatório? Não? Eu tenho uma dúvida, professor. Fica à vontade, cara. Na verdade, assim, eu esclareci metade dessa dúvida já. Quando eu faço a negociação da dívida e eu fiz a negociação da dívida em condições não tão boas para não sair do simples, né? E aí entra o mês de janeiro, onde eu tenho um enquadro, eu fico enquadrado lá no simples, e aí eu continuo com esse. Deixa acontecer alguma coisa, Não, eu continuo aqui. Tô te ouvindo. tá? Aí o que acontece? Eu tenho esse parcelamento com uma parcela relativamente alta, e eu vou abrir desistência desse parcelamento para que eu consiga condições melhores de negociação futuramente em um próximo edital. Uhum. A minha pergunta é a seguinte: eu estou em janeiro. Eu entendo que eu preciso esperar, passar esse período, esse mês, para que eu tenha mais segurança e menor risco de desenquadramento. Uhum. Eu preciso esperar esse mês passar e fazer essa desistência com o atraso dessa parcela, ou eu pago essa parcela de janeiro e em fevereiro eu abro esse pedido? Tá, vamos lá. Respondendo a sua pergunta, na verdade você deixa se passa. Eu sempre aconselho que passe em janeiro, só porque no seu caso eu já sei que ele teve notificação de exclusão do Simples. Você não mencionou isso daqui na pergunta, mas eu sei porque é um caso que você já mencionou comigo. Isso. Então, automaticamente, eu falaria, paga essa parcela, depois faz a solicitação de desistência, fazer a solicitação, tá, de desistência do parcelamento, porque ele vai ficar no Simples o ano de 2026 inteiro, sem problema algum quanto a isso, a não ser que seja notificado novamente ao longo do ano. Lembrando que em 26 aí estamos esperando uma regulamentação concreta quanto a isso, mas vai mudar a data de regulamentação e opção do Simples Nacional para o próximo ano. Vai ser mais no final desse ano e não propriamente no ano que vem, essa exigência de estar regulamentado. Porém, eu esperaria passar janeiro, pagaria a parcela de janeiro e pediria desistência só para
fins de resguardo, né? Porque assim, não, já está no simples, né? Já está, ok, beleza, já foi feita a opção, mas ele fez um parcelamento recente também, foi mês passado, dezembro, né? A entrada foi em dezembro. Então, Isso. paga essa parcela que vai ser abatida, depois faça a solicitação de desistência e procura enquadrar ele num edital melhor, no futuro. Beleza? Obrigado, professor. Nada. Tá? Então, assim, do sistema aqui, posso parar de compartilhar o sistema para voltar para o material e dar uma sequência? Então, beleza. Então, tá, as perguntas eu vou deixar todas as perguntas para responder ao final, tá? Era só do sistema ali, depois qualquer coisa eu abro de novo se for necessário. Infelizmente, pessoal, tudo isso que nós falamos aqui, para quem ainda está aqui e não é nosso mentorado, sabe muito bem que isso daqui você não aprende na faculdade. Isso aqui você não aprende em pós-graduação. Esse detalhe, essas informações de como entrar, de como fazer, de como olhar sistema, conhecer sistema, você não aprende em faculdade nem em pós-graduação. Isso daqui você aprende chorando mesmo, sozinho, às vezes, ou aqui, né, que a gente está compartilhando isso. Então, a faculdade de especialização não te preparou, não vai te preparar para as oportunidades práticas do universo tributário. Eu conheço um monte de gente que está fazendo aí pós-graduação da reforma tributária e etc. Cara, pode fazer, não tem problema. Faça a pós-graduação da reforma tributária. Mas saiba que não é ela que vai te ensinar a prática da reforma tributária. Ela vai te ensinar a teoria da reforma tributária. Então tem uma diferença muito grande entre prática e teoria, tá? Então, voltando lá no início da nossa temática do que você vai precisar saber agora no ano de 2026 para você viver do tributário. Isso é muito claro, conhecimento técnico necessário, prático necessário, oportunidades concretas para faturar, gestão de negócio, estratégias de vendas, tudo isso é questão de posicionamento e é o que nós estamos mostrando ao longo desse encontro. Então, o que nós falamos ao longo disso daqui é o conhecimento que você precisa dominar para começar a viver da área tributária. Quem ainda, só vou fazer, eu vou abrir para perguntas agora, mas quem ainda não é nosso mentorado, tem gente aqui que não é nosso mentorado, tem aqui mentorados, Pedro, Marco Dal Ponte, Tiago, Gabriel, temos alguns mentorados aqui também, que estão aqui participando desse encontro ao vivo nosso. Quem não é nosso mentorado e quiser ser nosso mentorado, tem um QR Code aí, é só entrar, tá com uma oferta diferenciada aqui para quem quiser entrar, tá? Porque tem pessoas aqui que não são nossos mentorados também. Ah, Independente disso, o que eu quero fazer agora é abrir para perguntas com vocês. Então, é, fique à vontade, quem quiser perguntar, quem quiser levantar a mão, fazer alguma pergunta. Professor, mas o que que tem na mentoria? Só fazendo um parênteses aí, peço licença para os meus mentorados. A Érica também é mentorada. Só peço licença para os meus mentorados, só para explicar o que que tem na mentoria, tá? Então, o que que tem na mentoria coletiva e evento tributário? Você vai ter um suporte diretamente comigo no WhatsApp. Eu sabia do caso do Pedro, porque o Pedro me perguntou no WhatsApp. E aí eu respondi ele, a Thalita também é mentorada, e eu respondi ele, então eu sabia, por isso que eu sabia do caso dele. Os mentorados sou eu que respondo. Então, aos meus mentorados, quem responde sou eu. Só peço até 24 horas úteis para responder por conta da minha agenda, mas sou eu que respondo. Além disso, você tem uma comunidade exclusiva com os mentorados. A mentoria esse ano teve mudança de sistemática. Nós estamos com encontros ao vivo de mentoria coletiva, praticamente todas as segundas-feiras do ano já agendada. Em janeiro agora já tivemos 3 encontros segunda-feira de manhã, às 8 horas da manhã, horário de São Paulo, Brasil. Que é justamente isso daqui que a gente faz nas mentorias, né? E vai todo mundo participando e trocando ideia, mostrando e tirando dúvidas e conversando um caso, né, concreto ali e todo mundo fazendo essa troca de informações e conhecimento prático. Além disso, mais de 115 aulas práticas no material disponíveis. Eu esqueci de alguma coisa. Cara, tem um módulo o módulo que eu mais gosto, o módulo que eu mais gosto do material da plataforma é o módulo de vendas. É o módulo da gestão, que é o último módulo que fala sobre captação, vendas e etc. Para mim é o módulo que se eu fosse ali falar assim, o essencial para você assistir, eu falaria para você assistir o módulo de vendas, que é muito bom também. E aí tem as peças, né? Como a Flávia colocou ali, tem mais de 50 oportunidades, cada uma dessas oportunidades com os modelos das peças para se utilizar. Então tudo isso tem na mentoria só para explicar para quem ainda não é mentorado. Tem também que Tem o interesse. senhor entrega muito mais do que o senhor está falando aí. Que não consigo, né, Pedro? Eu não consigo colocar aqui todo os mais de 115 aulas lá, eu não consigo colocar aqui em um encontro de 2 horas, 1 hora e 40. Infelizmente, eu queria, tá? Agora vamos lá, perguntas. Posso começar, professor?
Pô, só na ordem aqui, que quem levantou a mão primeiro foi a Milena. Não sei se foi ela que abriu o microfone. Foi. Olá, boa noite. Na verdade, eu acredito que isso vai muito de encontro com a mentoria, mas eu gostaria muito de perguntar, que foi lá no início do encontro que o professor comentou. Quando vem esses clientes para o professor que tem todas essas dívidas, já de antemão o professor mostra um plano de ação para o cliente, e daí já fala dos honorários, né, porque vai ter um tempo para analisar, para mostrar para ele como que funciona essa tratativa. Tá. Na verdade, nossos fechamentos de contrato, por exemplo, como esse caso aqui, a gente faz uma análise preliminar, não faz essa análise detalhada que eu mostrei aqui para vocês, eu faço uma análise geral da dívida em listas públicas. Se o cliente quer que a gente entre no sistema e faça uma análise completa, ele vai ter que pagar um valor para isso, de consulta, então é cobrado. Nesse caso aqui, por exemplo, seria cobrado 2 salários mínimos iniciais, podendo ser abatido no contrato, se fechado o contrato com o cliente. Então, nós cobraremos 2 salários mínimos, faremos a análise, entregaremos para ele, ele fechando o contrato conosco, queria bater esses 2 salários mínimos iniciais cobrados desse cliente. Então, ficaria como entrada do nosso contrato. Né? Esse caso aqui é um contrato mensal, então, nesse contrato mensal, ele paga honorários recorrentes, mensais para o escritório, mais um percentual de êxito. Como o valor da dívida é alta, o percentual de êxito acaba sendo um pouco menor do que o de costume de 20 a 30%, né? Então a gente diminui por conta do valor da dívida. Um cliente com valor de dívida de 100 milhões, ele não vai querer pagar uns honorários de 20% de êxito. Então, mercado. Então, esse cliente ele vai pagar o que de êxito para nós, por exemplo? 7%. Então, 7% do que nós reduzimos. Agora, faz 7% de 100 milhões. Vamos lá, tá? Não joga 100 milhões, joga 7 milhões. Joga 10 milhões. Joga 20 milhões. Não precisa fazer o valor todo, não, para não. Pra não faz menos, mas faz 7% de 10 milhões e veja se é uma boa ou não a remuneração. Sim, sim. Perfeito, perfeito. E, professor, uma outra dúvida. Quando, por exemplo, chega no ponto de bloquear bens da empresa, por exemplo, bloqueou algum veículo, a gente consegue reverter isso pela negociação? Você consegue esse veículo, bem provável que ele vai ficar na negociação como garantia até o final e cumprimento integral dela, Uhum, porque a transação, dependendo do montante da dívida, vai solicitar garantias, então vai ficar como garantia este veículo até o final do cumprimento dessa transação, desse uhum. acordo feito. Agora, indo para a esfera judicial, se foi feito, e aí teve uma pergunta bem legal, bem interessante, que vai muito dentro disso que você perguntou, que foi referente a Sim, a bloqueio Aurélia. com parcelamento. Nós Uhum, temos dois momentos. Se a transação e o parcelamento ela foi realizada antes do bloqueio, e acontece muito de ter bloqueio mesmo depois de parcelamento, por conta do delay de 2, 3, 4, 5 dias ali, eu já peguei delay de 1 mês, de 2 meses, porque a procuradoria ela não consegue manifestar em todos os processos informando que teve parcelamento ou que teve transação tributária nesse meio tempo. Então, o que que uhum, acontece? O juiz já tem o pedido de bloqueio dela, depois de 4, 5 meses ele defere o pedido de bloqueio, nesse meio tempo o contribuinte foi lá e fez o parcelamento, só que não informou ao juiz que foi feito o parcelamento ou a transação tributária. Então, neste caso, consegue reaver o que foi bloqueado ou o bem que foi bloqueado. Por quê? Neste caso, consegue. Porque quando teve o bloqueio, a efetivação do bloqueio, a exigibilidade do crédito tributário já estava suspensa. entendi. Tá? Perfeito, obrigada. Tá? Beleza? É, vamos lá. Érica, Oi, tudo me bem? ouvem? Ouço. Tudo jóia. Boa noite, pessoal. Boa noite. A minha dúvida, eu tinha comentado hoje com você, professor, que é o seguinte: veio um MEI para mim, ele foi excluído do Simples Nacional, e ele só veio porque ele foi fechar um contrato e o CNPJ dele estava inativo, né? Uhum, E aí eu fui na Receita, vi a situação dele, aí ele estava com pendência na Receita Federal, e estava com a pendência na Procuradoria, no Regularize lá, e também estava com pendência na Prefeitura. uhum, Aí o que que acontece? Como ele foi excluído do Simples em 2023, então ele teve que entregar algumas obrigações, 2024 e 2025, né? uhum. A EFD, a DCTF e a FC. Ele já E entregou aí, ele já entregou todas as obrigações acessórias desse período? não, porque descobri agora. Ele vai Ele ter nem que. sabia que ele tinha sido excluído do Simples Nacional. Ah, Ele achou que ele era MEI ainda. ah, tá. Ah, Aí a pergunta que eu tenho é a seguinte: como ele é MEI?
como que ele vai fazer essa entrega dessas declarações? Assim, meio no sentido assim de organização. Porque assim, eu vou perguntar como que ele é MEI, ele estava no Simples, né? Mas assim, vamos entender alguns aspectos aí. Primeiro que ele vai ter que fazer, primeiro passo, ele vai ter que procurar. Érica, você não é contadora, né? Ainda não. Ele vai ter que fazer o cumprimento das obrigações acessórias de todo esse período. Esse é o primeiro passo. Não tem outra saída. Ele vai ter que regularizar isso. Mesmo que seja zerado. Entregar a declaração zerada, caso seja zerado, mas ele vai ter que Então, entregar. mas aí que é a minha dúvida. Hum. Porque como que ele vai entregar a declaração zerada se teve movimento, entre aspas, na conta dele? Então, aí ele é o risco que ele vai correr quando ele entregar zerado. Aí é uma coisa que ou então ele vai lá e declara o que ele recebeu e ele paga de imposto. Agora, se ele entregar zerado, é um risco que ele vai correr, porque ele vai pagar multa por esse atraso também, e aí é o risco que ele vai correr de cair numa autuação e ser Era isso cobrado, a minha multa. dúvida, porque como ele não entregou nada, então ele não tinha um controle sobre o que ele ganhava, o que ele, né, e despesa e tudo mais. E aí eu pensei, como que ele vai entregar se ele não tem essa, entre Ele vai aspas, ter que entregar porque era obrigação acessória dele como empresa mês a mês fazer as declarações. Ele não tem saída, ele tem que entregar. Então, assim, se ele vai entregar zerada ou se ele vai entregar com faturamento, é uma escolha que ele aí vai ter que ser dele. Ó, não, eu vou entregar zerada porque eu não, né, o risco que eu quero correr, eu vou entregar zerada porque eu não tenho controle ou eu não quero pagar mesmo e pronto, eu vou pagar só as multas que eu tenho que pagar por atraso e etc, mas eu vou entregar desse jeito. Aí é uma escolha dele, mas ele vai ter que entregar. Aí não tem a opção de, tipo assim, passou a empresa ela tem obrigações acessórias a partir do momento da existência dela até a finalização dela mês a mês. Né? Ou, né, dependendo do regime tributário, pode ter algumas exceções, mas vamos dizer como padrão mês a mês. Então, automaticamente, ele não tem escapatória disso. Ele vai ter que entregar. Zerado ou não, aí é uma escolha que eu risco que vale a ele saber o que ele vai correr. é nessa parte que eu fiquei meio assim, né? Sem, como assim, como que ele vai fazer? E porque lá na Procuradoria eu vi que o que foi para dívida ativa são débitos de 2016, Mas, 2017 até 2022. E o mas que está na assim, Receita Federal é de 2023 para cá, que é o mas, por período que exemplo, ele. se você entrar na procuradoria, no Regularize ali, sem ele está com dívida escrita e ele não tem irregularidade fiscal, você vai entrar lá e vai verificar que consta lá pendências. E vai constar Uhum, todas essas pendências de histórico lá. Por quê? Porque só vai conseguir jogar ele uma capacidade de pagamento se tiver algo declarado. Então, mesmo que seja zerado, ele vai ter que fazer. sim, entendi, entendi. Tá? Beleza? Aí as declarações, o contador tem que fazer. Eu posso também fazer uma parceria. O Sim. que Sim, é sugere porque aí? assim, ele vai ter que analisar os outros critérios aí, porque tá um pouco desencontrado algumas informações. Ele vai ter que fazer algumas análises aí eu aconselho que faça com o contador, porque se ficar alguma dessas declarações do que ele for fazer de declaração ou de informação, como que vai lançar, ficar um pouco desencontrado, essa responsabilidade pode cair nas suas costas. Então, ao invés de você fazer isso, transfira essa parte das obrigações acessórias para um colega. Tá. Uma outra coisa que eu ia falar também é a questão dele não resolver essa questão. A possibilidade dele abrir um outro CNPJ não existe. Primeiro que se ele não resolver essa questão, vai ser redirecionado para o CPF dele. Esse é um aspecto Tá. importante. Segundo, mesmo ele vai ter algumas outras coisas que vão acontecer nisso daí. É uma dívida que ele vai. Vou abrir o CNPJ, beleza. Ele vai pro. Se ele conseguir, ele vai prorrogar algumas dores de cabeça que vai ter redirecionamento também. Porque aí ele pode colocar um percentual mínimo para ele, um percentual se ele for sócio para outra pessoa, beleza, entrar nesse quadro societário com mínimo, ok, mas vai postergar algo que hoje, se ele declarar zerado, ele vai pagar multa Já só. tá. Uhum. Então, assim, ele vai pagar um valor de multa. Agora também não sei Quando eu quanto que estava é de conversando faturamento, com ele, quanto que ele é de pegou e resultado. comentou assim que, pelo que ele estava observando, aquilo que entrava, já não era nem para ele estar mais no meio. Então você já pensa o rolo que não tá isso. Sim, é igual o cliente esses dias atrás, que falou que não tinha capacidade financeira e falou para a gente fazer a solicitação de Capag, e aí depois mostrou, a Procuradoria mostrou uma receita por transação bancária de mais de 5 milhões. Então, assim, se ele já sabe que ele está movimentando mais do que ele fala, você imagina o quão mais que é, né? Cuidado, tá bom? Para Uhum. você não ser Tá bom, responsabilizada por algo que não precisa, tá tá? certo. Obrigada, professor. É, vamos lá. Arremata Brasil licitação, acho que é. Boa noite, professor. Então, a minha dúvida é com No- relação Nome, ao só para eu regulamento. poder chamar pelo nome, perdão.
Pauline, Ana. Oi? Ana, Ana, tá. Pode isso. falar. Então, boa noite. A minha dúvida é com relação à tributação de IPTU. Eu vi que tem uma aula bem breve ali lá. Eu acho que vou ter que rever essa aula. Mas eu queria saber se o conteúdo do curso ele é suficiente para ajudar um cliente onde ele já recebeu citação por impostos atrasados. No caso dele, ele falou que não pagou porque é, é, estavam cobrando errado. Mandaram para o endereço dele o IPTU do vizinho dele. E por isso ele não pagou esse tempo todo, ele sempre tentou entrar em contato com a prefeitura, teve alguns contratempos e, bem, com relação a esse assunto específico, o curso de cobra ou seria algo mais a regularização imobiliária, não seria o curso que iria ajudar nesse Calma assunto? aí. Calma. Vamos por partes aqui, só para eu entender. Qual material? O curso Gênese de iniciação ou a mentoria evento tributário? Ah, tá, por enquanto estou só no Gênesis. Ah, tá. Não, é só para eu entender, para eu poder responder de qual material. Então, é por isso que eu fiz a pergunta. O Gênesis, eu acho que ele tem uma oportunidade bônus de IPTU, é isso? Eu acho que Ele, ele tem uma oportunidade bônus de IPTU, né? Mas é uma oportunidade bônus. Tá. A sua questão é diferente da questão que está com uma oportunidade bônus no Gênesis? Ou é a mesma questão? olha, eu não lembro muito bem sobre essa aula de IPTU, eu dei uma assistida rápida, eu iria ter que rever ela, eu não sei dizer bem se eu estou com bônus ou não. Tá. E qual que é a sua questão prática em si? A demanda sua o que você precisa resolver hoje desse contribuinte? O que Então, tem de erro na cobrança dele? é que tem todo esse caso, o caso dele é tudo isso que eu lhe informei, né? Ele já foi citado, né, pelo IPTU atrasado. Ele falou que esses anos todos não foram pagos, nunca pagou IPTU, porque o que cobravam para ele era o IPTU do vizinho, não era o IPTU dele. Eu não sei se o curso ele cobre esse Tá. tipo de assunto ou não. Seria regularização imobiliária, não seria tributar o Não, mas curso. calma aí, não, mas calma aí. Qual comprovação ele tem que o IPTU que cobra dele é do vizinho e não dele? Olha, ele disse que a foto de satélite não foi tirada uma foto, sabe? Tipo um drone que tira, que a Ah, prefeitura contrata e tal, para poder fazer a medição. E ah. aí, essa medição, o endereço era o endereço dele, mas as imagens eram do vizinho, que tem prédio já de 3 andares, mais ou menos. Então, quanto mais construção, maior IPTU, né? E aí, foi isso que ele me passou. Tá, agora vamos lá. Isso precisa estar documentado. Então, primeiro aspecto, tem que pegar esse PTU, fazer o levantamento desse PTU, o endereço que consta nesse PTU, se é o endereço dele ou não é o endereço dele, porque no IPTU não vem foto de satélite, então, em regra, não vem foto de satélite no IPTU. Então, assim, são informações que a gente precisa ter documentada para entender, né? Da onde que. Ah, mas ele tirou porque na notificação, mas que notificação? Ele fez uma notificação, ele fez um processo administrativo, teve um processo administrativo de levantamento de IPTU, ele fez uma defesa administrativa e responderam isso na defesa administrativa com a foto de satélite, como que, entendeu? Então, assim, são critérios que precisam ser perguntados para esse contribuinte para entender a situação. Porque, de fato, se foi feito um fato gerador de algo que não pertence a ele, que ele não é o real proprietário, aí não é devido. Aí é ilegitimidade passiva, a CDA irregular, porque não é devido. Mas assim, nós precisamos entender da onde que ele tirou essas informações. Bom, ele falou que foi na prefeitura, foi lá que informaram isso para ele, Ele e pegou a ele, cópia do eu processo? acredito que talvez não, tenho que confirmar essa informação. Ele pode solicitar a cópia. Uhum. Né? Porque Aí nessa. já foram na casa dele fazer uma nova medição e aquele assunto antigo, né? Ele sempre teve um reajuste no valor, que ele já falou que foi injusto, porque o terreno dele não tem aquela construção para uma cobrança daquela, e bem. Acho que talvez a gente não entre nesse mérito, né? Mas, assim, o curso em si, aquelas aulas, elas são suficientes para resolver um caso como esse, ou será que isso aí seria um caso de regularização imobiliária? Não, né? Na verdade, é que esse caso você precisa de uma complexidade maior, né? De levantamento de documentação. Então, assim, a subjetividade dos casos é impossível eu colocar em qualquer material. Uhum. Então, é impossível por quê? Porque olha o caso que foi apresentado, que o cliente, o contribuinte, ele foi na prefeitura, que a prefeitura tirou uma foto de drone, fez o lançamento de um IPTU, desse lançamento de IPTU que foi feito dessa foto de drone, foi feito do vizinho, não foi feito dele, e que com isso foi cobrado um IPTU não real dele, ou seja, irreal dele, que não é devido, porque é do vizinho a foto e utilizado como base de cálculo o terreno e a construção do vizinho, não a construção dele. Você imagina eu preparando uma aula dessa? Tipo, imagina eu pensando num coletivo, entendeu? Não é só respondendo a sua pergunta com base nisso. É difícil colocar essa subjetividade na aula, mas sim, esse é caso de IPTU, é caso de imposto. Então, é caso de defesa administrativa, só que precisa ser feito todas essas análises documentais para se fazer uma defesa em cima disso. Eu achei que ele já ter recebido a citação, né? Então já não seria um caso assim, nosso, seria um caso mais para regularização imobiliária. Não, ainda assim, o curso ele cobriria casos onde o contribuinte já foi citado.
A área tributária, na verdade, né, não um curso, assim, a área tributária, ela abrange o IPTU. Então, assim, a execução, na verdade, é uma execução fiscal que ele foi executado e ele foi citado dessa execução fiscal, né? Mas aí a parte de fazer as defesas, você pode fazer mesmo existindo execução fiscal, você pode fazer defesa administrativa na procuradoria. Então tá certo, obrigada. Nada. Bruno? Boa noite, professor. Só deixar uma pequena contribuição ali sobre a dúvida da colega, das Ah, obrigações acessórias. uhum. Assim, ó, se ele não tiver movimento, ela consegue fazer só uma declaração por ano. Isso vai reduzir 90% do custo em multas, tanto de DCTF quanto de DCTF Web. Mas ele vai declarar, assim, a questão é se ele vai querer declarar o movimento que ele teve ou não, né? Pois é. Aí tem outra questão aí que eu até estava conversando com uma outra colega hoje, que se a receita for de serviço, dependendo, ele pode escapar e declarar como autônomo, entendeu? Agora, se é de venda de produto com maquininha, daí já é mais complicado porque já liga comércio, né? Mas aí tem a movimentação também, né? Aonde que foi? PF ou PJ? Oi? Mas aí vai ter questão dele, como que ele fez essa Ah, sim. movimentação. Ah, sim, sim. Não, eu digo presumindo porque 90% dos mês não abrem conta PJ, né? Apesar de que agora, com a quantidade de informação, tá virando mais rotina, né? E inclusive atrapalha, porque daí eles abrem conta PJ, emitem nota fiscal e extrapolam o MEI e não pagam. Bom, beleza, Mas enfim, pessoal? sabe quantas obrigações acessórias, né? Que daí dá pra ela verificar com ele. Valeu, professor. Nada, imagina. Tá? Então é isso. Bom, quem ainda não é nosso mentorado, está aqui compartilhado com vocês, caso queira se tornar mentorado. É, Saiba que na mentoria você vai ter um suporte também, justamente para retirar todas essas dúvidas diretamente comigo. Eu só faço pelo WhatsApp, por questão de tempo mesmo, e além disso, tem os encontros de mentoria coletiva toda segunda-feira, quase todas as segundas-feiras do ano, né? Que vai que acontece alguma coisa, algum imprevisto em alguma segunda-feira, no período da manhã, às 8 horas, 8 horas da manhã, horário de Brasília, horário de São Paulo aqui, é o encontro de mentoria coletiva. Beleza? Então, obrigado pelo